Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Catolicast. E a convidada de hoje, olha, eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou deixar aqui uma pessoa presente, a nossa convidada de hoje, que é a Thalícia. Por favor, quem é a nossa convidada de hoje? A Cleuzinha. Na verdade é a Cleusa, né? O nome dela eu que chamo de Cleuzinha. Aí. Conheço ela há 1000 vidas, há muito tempo. Desde sempre, praticamente. E ela é muito inteligente, bonitona. Essa parte eu não sabia. O que ela pensava. E hoje ela vai trazer pra gente conhecimentos da vida dela, tanto na fé, a vivência. Eu convivi um pouco com ela sobre alguns momentos. E a minha fé, pode-se dizer que se deu graças a bons ensinamentos dela também. Puxa, eu não sabia. Olha, também. isso é muito bom. Pois é. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que você goste. Espero que nós tenhamos te recebido muito bem. Ai, obrigada. E desde André. já queremos mesmo agradecer sua presença aqui e que volte mais vezes aqui também quando quiser. Puxa. Mas eu gostaria de começar já... Ó, a sua câmera é aquela. Se quiser falar pra câmera, você pode Ai. falar direto pra ela. Oi. Aquela nossa geral e aquela dali a minha. Então, assim, quando quiser falar, pode falar pra geral, pode falar pra sua também. Mas eu gostaria de começar perguntando já o seguinte. Sua família, ela sempre foi católica, sempre foi da igreja? Como que foi a sua criação desde criança? Bom, primeiro eu queria falar com o público, né? Público, boa noite. E muito obrigada, André, pelo convite. Muito obrigada, Thalícia e toda a produção, né? É diferente. Vou contar aqui uma coisa que eu já contei para eles quando eu cheguei, que se alguma amiga minha vê isso daqui, né, que depois eu passo, eu brinco assim, né, com meus áudios são longos e a gente brinca assim com as amigas, né? Olha, escuta só quando você estiver lavando louça, tal, para não se atrapalhar, mas vamos conversar assim, né? Pode falar o que você quiser. E aí eu comecei a anotar assim, tô mandando um Cleus, né? E então, assim, eu queria agradecer, André, o convite da Thalícia. E pensei, uma entrevista, um podcast, nunca me imaginei sendo convidada para isso, gente. Mas quando se tratou de uma coisa de fé, eu pensei no mundo que a gente está aí, né? Vou falar agora de uma coisa sobre a Ucrânia, né? Sim. Da guerra. Quando você vê uma situação dessa, de um ser humano que decide fazer isso, você pensa, o que faz uma pessoa decidir isso, né? Eu vou lá e não importa, eu preciso daquele país, daquela situação, não importa, eu vou lá e destruo, mato, né? E você vê aquelas pessoas se retirando, deixando tudo, mas você vê outras também se preocupando até com os animais que ficaram, né? Então, a gente vê muito sofrimento e, por outro lado, você vê caridade, você fala, bom, vamos falar do amor de Deus, né? Do amor de Deus pela minha vida, porque Deus existe, Deus me ama e com certeza faltou amor, faltou Deus na vida dessa pessoa que decidiu fazer isso. Sim. Então, quanto mais a gente falar do amor de Deus que atuou na minha vida, é uma coisa que acho que vale a pena. Sim. Eu acho que quanto mais, né, o trabalho de vocês, já falei isso, né, agradeci, falei que bom que vocês estão fazendo isso. E eu acho que a gente está num momento do mundo que a gente tem que falar do amor de Deus, do amor do que Jesus Cristo passou aqui e dar testemunho, sabe? Até vocês falaram, o que você quer? Eu falei assim, vamos deixar o Espírito Santo e o que a gente tiver que falar, vamos falar. Ontem eu fiz um vídeo aí falando da verdade, né? Que era o dia da mentira, e eu falei, vamos falar da verdade. E eu acho que a gente tem que falar, assim, do amor de Deus e de Jesus Cristo, cada um falar da sua fé e da experiência com Deus, porque está faltando no mundo, né? E quem não experimentou, tem que ouvir quem experimentou para experimentar, para evitar que o mal se expanda. Então eu te agradeço. Sim. E vamos aí para frente, né? Vamos sim. Antes de começar, antes de você responder a pergunta, eu gostaria só de lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje, infelizmente, nós não vamos conseguir ler os comentários, mas comente aqui,
deixa aqui que nós vamos ler todos os comentários depois. Tem o nosso número de WhatsApp também aqui embaixo, tem um link. Acessa também o link do nosso WhatsApp aqui embaixo. E se você quiser falar com a gente, se você quiser fazer seu pedido de oração. Então, é muito importante que vocês nos ajudem se inscrevendo no canal, se você está gostando do nosso conteúdo, que você comente, que você dê o seu like ali, que você ative as notificações, porque isso gera engajamento no canal e faz com que nós consigamos também trazer outros convidados aqui bem legais para poder conversar com vocês e poder mostrar um pouco da sua vivência, né? Contar um pouco da sua vida também para nós. Mas eu gostaria muito de saber, como que foi a sua infância? Sua família sempre foi religiosa, sempre foi da igreja? Conta um pouquinho para nós. Então, assim, eu lembro de quando a primeira vez que a minha avó pegou, eu devia ter 1 aninho, 2 aninhos, que eu me lembro a minha avó me colocando assim, sentadinha na cama, me arrumando e juntando as minhas mãozinhas, me ensinando a rezar Salve Rainha. Por que que eu sempre lembro disso e conto isso? Isso já começa dando um estímulo para que ensine as crianças a rezar, né? Porque fica na memória, é o que eu lembro da primeira coisa. Ela falando Salve Rainha e eu lá, Salve Rainha, tal, né? E depois a minha avó, eu com 2 aninhos, só minha avó que eu lembro de ir para a igreja. E ela me levava na igreja. A gente eu nasci em Santo André. Meus pais, assim, minha mãe é pernambucana, mas assim, ela só nasceu lá, porque meu pai dela era militar. E estava, acho que, lá, não sei exatamente por quê, mas depois ela mudou, com 5 anos ela já mudou. E aí meu pai era de Minas, mas também estava no Paraná. Eu sei que eles se conheceram no Presidente, acho que perto de Presidente Prudente, casaram e bem jovenzinhos vieram para ABC. E quando eu tinha 2 meses, eles mudaram, compraram um terreno e construíram na Zona Leste, próximo ali da região da Vila Prudente. Então eu cresci na região da Zona Leste. Então, essa minha avó materna, né, com quem a gente foi próximo criado, me levava para a igreja. Eu lembro dela, eu ia acompanhando a minha avó pequenininha. Numa data X, ali numa época, quando minha mãe começou a ir para a igreja para levar a gente para fazer primeira Eucaristia. Então, eu não lembro da minha mãe ir muito assim na igreja. Mas quando ela começou, foi levar a gente para engajar a gente lá na primeira catecismo, eu acho que ela se preocupava com isso. Quando ela resolveu levar a gente para fazer a primeira comunhão, ela acho que viu a necessidade, né, de começar a participar. Eu não lembro exatamente por quê, como foi, mas logo rapidinho minha mãe já estava envolvida na apostolado da oração e minha mãe é muito dinâmica. Ela se envolveu, acho que de tal forma que de repente eu via minha mãe falando: nós vamos na cidade para me confessar, porque lá tem um padre bom, né? E minha mãe começou a se confessar com um padre que usava batina lá no centro da cidade. Nossa. E eu ia junto com ela. E esse padre enquanto eu esperava minha mãe, esperar a confissão e tal, né? Eu lembro que ele dava um livrinho para eu ler. E uma vez ele deu aquele lá, um livro que é além... Ai, não lembro. Eu sei que era a história de uma pessoa que sonhava ou que morreu e voltava. Uma carta do além. Não sei se você já ouviu falar dessa carta. Sim. E eu li, eu era pequena. Eu tenho, inclusive, esse livro lá em casa. Eu era pequena e li esse livro, né? E a minha mãe se tornou, acho que, presidente do Sagrado, da Apostolado da Oração. E aí ela fez a gente entrar na cruzada das crianças. Que legal. Mas eu me resisti um pouco, achava que tinha vergonha, sabe? E, enfim, mas assim, tudo eu fazia meio... sabe quando você tem que rezar o terço e tal, e família... E eu achava assim, não gostava, tinha sono, e aquela coisa, sabe? Vai pra missa e tal, mas fiz a primeira comunhão, e no dia da primeira comunhão eu me senti super pecadora, porque eu estava encarregada de fazer a leitura no dia da primeira comunhão. Mas quando eu cheguei atrasada, e quando eu cheguei lá atrasada, puseram outra menina para fazer a leitura. E aí, na hora, todo mundo estava chorando na comunhão de emoção e eu chorando de raiva. Nossa. Porque fizeram no meu lugar. Então, eu me senti muito culpada de estar chorando de raiva. Porque eu falei, era o dia da minha primeira comunhão, era para eu estar emocionada, mas eu estava com raiva, né? Mas propuseram lá para continuar indo à missa, né? E aí eu continuei, porque falaram que missa de domingo era para continuar, que... senão ofendia a Deus, né? E eu continuei, eu e meu irmão, né? E aquelas meninas que choraram de emoção não apareceram nunca mais. Aí eu falei, nossa, se falaram que era para vir, por que elas choraram de tanta emoção e não vieram? E nesse momento eu comecei a conhecer o ser humano.
sinceramente, eu comecei a conhecer ser humano que fala que vai fazer e não faz. E a miséria humana, que fica com raiva, não sei o quê, mas que tá lá. Então eu Sim. pude conhecer um pouquinho como que funciona mais ou menos o ser humano, entendeu? Sim. E foi aí, assim, na infância foi assim. E minha mãe continuou, tal. E aí a gente começou a ter aquele lar cristão, né? Que a mãe quer fazer as coisas e quer levar os filhos se resistem, tal. Assim, a infância foi mais ou menos assim. Meu pai também participava, daí tinha os grupos de música, outro tal. Assim foi minha... Estava na época da teologia da libertação, começando. Ah, sim. Só que a minha mãe sempre se resistia um pouco, ela era mais piedosa, né? Então, é assim que foi a minha infância. E você chegou a fazer parte de alguma pastoral, alguma coisa assim? Não. Quando criança, não. Quando criança, eu me resistia, porque eu gostava mesmo era de me divertir. Eu tinha devoção, eu temia Deus, eu não era do mal, mas eu gostava muito de me divertir, eu queria curtir, eu sonhava com muitas coisas. Até hoje gosto muito de me divertir tudo, mas teve o meu momento da minha conversão, assim, por Deus mesmo, né? Aham. Mas até os 15 anos, eu queria dividir os dois, né? Eu queria servir a Deus, aos dois senhores, vamos dizer assim. Então eu lembro que, por exemplo, né? Eu não gostava muito de rezar o terço, não. Uma preguiça. Até hoje é difícil para rezar terço, eu me proponho. Mas assim, eu digo no sentido de que a gente se propõe, né? Sim. Mas eu lembro que aquela época lá, nossa. Então, o que você perguntou mesmo? Desculpa. Se você chegou a fazer parte de alguma pastoral. Então, por exemplo, eu era da fanfarra. Então, quando eu andava na rua assim, o pessoal chamava, baliza, né? Eu era da fanfarra e tal. Então, as pessoas me conheciam mais pela bagunça da rua, das festas da rua, todas as festas juninas, noivinha da festa junina. E um dia o padre falou que queria falar comigo, o padre Moacir, que era um grande santo da paróquia, um grande sacerdote que fez muita coisa, todo mundo reconhecia a santidade dele. Aí me falou assim, quero falar com você, semana que vem mais cedo. Passei uma semana, o que eu aprontei, né? Porque eu também brigava muito, que eu brincava muito, mas brigava também, até com os moleques. Aí eu falei, o que eu aprontei? Foi uma semana de tortura na minha alma. O que eu aprontei que o padre quer falar comigo? E aí a minha amiguinha falou, o padre também falou que quer falar comigo. E a outra amiguinha também. Por coincidência, éramos 3 meninas que eram filhas de casais bem atuantes na paróquia. E aí, quando o padre chamou individualmente, ele falou assim, olha, eu queria pedir para você ajudar na catequese das crianças. Vai ter um casal, todos os catequistas não vão estar e vocês 3 que vão ajudar. Aí que alívio, mas ao mesmo tempo eu não gostei, porque eu achei muito sério. E eu falei, catequista? Eu não achei graça nenhuma. Eu tinha acho que uns 12 anos. E eu falei, primeiro que eu não sei, né? Ele falou, não, quanto a saber, você não se preocupe. Mas é você tem condições, você tem qualidade e você é uma menina de fé. Então, você imagina que de bagunceira eu passei a ser catequista. Nossa. Então, mas foi uma experiência que eu achei interessante primeiro, que eu estava esperando levar uma bronca. Eu falei, eu não sei o que eu fiz de errado, mas alguma coisa eu devo ter feito, né? Porque o padre era... E a partir daquele momento, eu lembro que eu pensei, eu preciso ser exemplo para as crianças e ensinar. Então, foi uma experiência interessante, né? Que eu me vi responsável por aquelas crianças. Só que, realmente, a gente ia ser assistente daquele casal. E foi interessante aquilo ali para mim, porque imagine que o padre fez uma limpa na igreja, tirou todos os catequistas jovens, que eram pessoas jovens, que devia estar fazendo um monte de coisa ali, uma revolução. Só que ele tirou todos aqueles catequistas e colocou 3 meninas de 12 anos junto com o casal. Ele queria colocar 3 crianças para animar ali, mas que eram 3 crianças, e eu senti a confiança do padre, que a gente era menina, né? Então eu me senti muito responsável naquele momento. E eu falei, gente, né? E, enfim, eu só obedecia. Eu falava assim, eu não pensei em nada sobre mim, nem nada, né? E só que a partir daquele momento, quando eu estava na rua, as pessoas, professora! E os meninos da escola tal, e as crianças que me chamavam meio de... eu era baliza, eu era isso, eu era meio bagunceirinha e tal, tiravam uma onda da minha cara, né? Ai, virou santinha, ai, não sei o quê. E aquilo me deixava assim, meio humilhada, que seria um bullying.
um bullying, né? Aham. Então já foi um começo de purificação. Hoje eu vejo isso, né? Um começo de purificação da minha alma, né? Porque de repente de bagunceirinha para santinha, né? Ah, vai virar freira, não sei Sim. o quê. Então eu pensava, tem que pensar o que Deus quer de mim, né? E até em casa eu me sentia, porque daí minha mãe falou, você agora dá catequese, você não pode fazer isso, tem que cuidar, seu irmão vai ter exemplo, tal. Mas eu sempre pensava assim, eu tenho que cumprir meu dever, né, tal. E eu ia levando pra frente, da melhor forma que eu podia. E chegou algum momento que você chegou a se afastar da igreja no período da juventude? Porque muitas pessoas fazem isso, né? Vem quando criança, principalmente, fazer parte de alguma coisa. E aí, quando é mais ou menos a juventude, os 14, 15 anos, acaba se afastando. Teve algum momento assim também ou não? Na verdade, eu tive um momento em que eu comecei a fazer muita coisa errada. Assim, acho que dos 12 aos 15 anos, 16, é quando eu fiquei assim, tipo uma capetinha, assim, fazendo umas coisinhas que eu acho que é questão do hormônio, da juventude e tal. Você começa assim, querer fazer coisas que não é um pecado. É pecado porque a gente aprende o que é pecado, né? Até Sim. que ponto é pecado sim. Mas não é aquela coisa assim absurda, como absurda, super absurda, né? Uhum. Vamos dizer, um mega pecado, né? Mas é coisas erradas mesmo, que a gente sabe, né? De aprontar, assim, eu não sei nem, vamos dizer, vamos ser prático, né? Por exemplo, você começa a querer namorar, né? Então você vai fazendo namorar, você apronta, você quer mentir pra mãe, porque eu fui precoce. Eu lembro que as minhas amiguinhas tinham 14, 15 anos e eu com 13, eu já queria ir para uns bailinhos que tinha, né? Para umas danceteriazinhas que tinha, era a época lá dos anos 80. E eu sempre fui muito... Eu não pensava que eu era assim, eu nem pensava. Mas eu nunca quis fazer coisas erradas, mas eu sempre gostei de me divertir. Como eu falo a verdade, eu não mudei nada. Eu nunca mudei isso em mim. Eu sempre fui muito alegre, tanto que até hoje eu me lido muito bem com o jovem, porque eu entendo como o jovem é. É uma característica minha, que eu vejo que tem pessoas jovens que não é assim. Ele não entende, né? E que às vezes o pai também às vezes não entende o jovem, né? E é uma característica minha, tem muitas pessoas adultas que são assim, né? Eu acho muito legal a vida, eu gosto de viver e tal. Só que você imagina isso em adolescente, em jovem, Sim. né? Então, eu queria, acho que me divertir, eu queria viver, eu gostava de festejar aniversário e tal, né? E a minha mãe, ela tem outra característica, inclusive até hoje. Ela também gosta de se divertir, mas de um outro jeito, de outra forma. Eu sou muito de prestigiar as pessoas, né? Enfim, é um outro jeito. E a minha mãe, ela querendo me proteger, ela às vezes nem conversava, ela queria, não pode isso, não pode aquilo, eu acho que pela circunstância que ela viveu. E eu queria muito contar as coisas para minha mãe, eu me planejava de contar, só que a minha mãe às vezes nem dava, não, você não pode fazer isso, tal. Mas aí o que eu pensava? Mas não tem mal nenhum. Então eu vou sem falar mesmo. E aí eu comecei a fazer muita coisa assim por minha conta, como ela não tinha negociação. E aí eu comecei às vezes a sair, ia em festinha e tal, né? E tinha hora que eu mentia, entendeu? Porque eu tentava falar, não dava, não tinha... Mentia, saía às vezes com o menino, tal, não sei o quê. Mas não era nada muito pesado. Mas a consciência pesava. Só que olha como são as coisas. Eu aprendi muito claro da missa do domingo, sabe? Então tinha uma vez que eu fui para uma balada, eu chegava de madrugada, eu já nem dormia. Primeiro eu ia pra missa, das 7, chegava e dormia. depois que eu dormia. E às vezes eu tava com um grupinho, por exemplo, você imagina você tá numa baladinha da tarde, matinê, e tava com carinha, uma outra menina, outro carinha, assim, dançando e tal. E eu falava, cara, eu tenho que ir pra missa, porque hoje é domingo, eu não posso faltar na missa. E os caras, não, mas a gente vai com você. Eu falei, então vamos. E daí mas eu tava sentindo super culpada, e eu falava, não, eu tenho que ir pra missa. E não tinha, né, não é que tinha feito um monte de coisa errada, mas eu falava assim, eu preciso ir pra missa, eu sou católica, eu tenho que ir pra missa. Eu não queria falar aquilo, mas é que chegava uma hora, a coisa ficava tão enrolada, que eu falei, não, mas pra onde você tem que ir? Eu falei, eu tenho que sair, eu tenho que ir. Aí chegou uma hora, falou assim,
é que eu tenho que ir pra uma missa. Daí eu falo, não, eu vou, então vamos. E aí, você entendeu? Porque eu pensava comigo, Deus em primeiro lugar. Sim. Mas é porque tinha acontecido um fato comigo, aos 12 anos, que foi muito marcante. Então, eu acho que isso ficou tão gravado que eu pensava, não posso abandonar Deus naquilo que é, sabe? E daí eu sempre me dava muito bem com Deus, né? Então, mas aquilo pesava, assim, de quando eu ia fazendo as coisas meio que errado. E eu falava, uma hora eu vou me acertar, né? E eu tinha aquele desejo de uma hora fixar coisa assim, de me acertar, só que eu não sabia como, porque eu também queria me divertir, né? E eu acho que Deus, ele ia fazendo as coisas para uma hora acertar, né? Eu não sei. Por isso que eu te falo que a coisa da minha vocação, assim, era... Eu acho que Deus tinha uma coisa comigo, Sim. sabe? E uma hora acho que ele acertou mesmo. Ele falou, não, deixa eu pegar essa menina pra mim, né? Mas, porque as coisas iam acontecendo e não era uma coisa de temor, sabe? Era uma coisa de amor mesmo, né? Eu tinha... Mas eu curtia, assim, as coisas e tal, só que eu falava, não posso deixar Deus na mão, ele não me deixa na mão, né? Sim. E o meu negócio não era assim com uma paróquia. É incrível, eu podia estar lá na Paulista. Eu saía, tá aqui, né, que é perto da Paulista, né? Eu tava com uma amiga, eu falei assim, não, a gente vai nesse teatro, mas eu não fui na missa, já tá dando 7 horas, eu não sei. E não tinha celular, né? Não tinha tal. E às vezes eu pegava no jornal, assim, pra ver um negócio de teatro. Falei, não, vê se tem aí negócio de igreja, porque onde a gente tá? Eu preciso numa missa, né? E também eu vou te falar, minha mãe, ela era muito assim, sabe? Ela, vocês não podem faltar na missa, é domingo e tal. Minha mãe era daquelas assim, bem... E eu acho que tinha um temor do quarto mandamento e um temor de Deus. Sim. Era meio... Não era porque ela ia cobrar, mas se ela cobrasse, eu também não queria mentir, entendeu? Mas era uma coisa mais com Deus mesmo. Eu não sei se eu tô certo, tô errada, como é que é isso, mas a minha vida era mais ou menos assim. Sim. E como foi o seu período de conversão, digamos assim? Quando foi que Deus falou pra você, olha... Então, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já tentei lembrar o que eu fiz, se foi um retiro. Eu não consigo lembrar pessoa. Eu não consigo lembrar se foi um retiro. Eu não consigo lembrar a ocasião. Mas eu lembro o período, a idade, o período que eu fazia na época e como foi a sensação. Isso eu nunca esqueço. E que foi assim um fupt. Eu lembro que eu fazia ETEC, que eu tinha 15 anos, mais ou menos. Que era o primeiro ano do meu ETEC, eu estudava design, lá no Brás. E já estava aprontando muito, muito. Eu lembro que, não vou ficar contando detalhes aqui, mas não era coisa... Não vou dizer que, por exemplo, eu tinha amiga, porque às vezes as meninas que eu... Se a Thalícia estiver aí, é engraçado, né? Ali. Se a Thalícia estiver aí... Eu lembro que eu falava isso para as meninas, quando elas iam me contar. A Thalícia não, tá? Fica tranquilo. Mas assim, quando você lida com adolescente, que eu tive projetos com adolescentes, e elas vão se abrindo, né? E por muitos anos. Eu nunca conto segredo de nenhuma menina para outra. Graças a Deus, elas podem ficar tranquilas. Mas ao longo de muito tempo, né? Quando as pessoas vêm se abrir comigo, quando eu estou conversando com elas, eu sempre falo, quando elas vêm conversar, eu já fui adolescente, e nos anos 70 já rolava muita coisa. E a gente, mesmo que eu não fazia algumas coisas, eu tinha amiga que vinha contar as coisas para mim, e eu sempre falava, isso daí eu não vou entrar. Você tá se metendo em coisa que já é pesada. Só que eu não perdi a amizade com a pessoa por causa disso. E eu nunca nunca olhei feio, ou eu podia aconselhar tal, mas só que as coisas aconteciam. As coisas não são novidade, né? Eu acho que é muito ingênuo quem pensa isso. É muito interessante isso, né? Ainda que às vezes hoje em dia, às vezes você tem uma colega assim, e às vezes você não fala disso hoje, não é porque eu tô falando isso aqui, porque a gente tá num papo que eu acho que é interessante. As pessoas saberem. Mas vai ter gente que talvez vai escutar isso e nunca vai ter ouvido eu falar isso. Talvez nem minha mãe. Algumas coisas, né? Mas acho que ela é madura o suficiente para ouvir isso, né? Ou meus irmãos menos ainda, porque eu só tenho irmão homem. E eles também mas eles também nunca vieram perguntar. Quem tivesse vindo perguntar, eu falaria. Mas as minhas amigas sabem. Quem é mais amiga íntima, ou quem já conversou comigo, sabe, né? Então, por exemplo, as pessoas da nossa época,
era muito comum acontecer situações, né? Então eu lembro de menina que ela estava comigo, conversando comigo, assim, e um cara ter me chavecado, eu pegar carona, ter insistido em alguma coisa que eu na hora pensei assim, eu não vou dar chance pra esse cara de uma situação aqui, vou cair fora. Na outra semana, a menina, numa carona, aquele cara, daqui a pouco tava grávida dele. E eu falava, meu Deus, como é que você foi fazer isso? E a pessoa desesperada, e eu pensar assim, gente, mas eu não sou tão forte assim, eu não sou tão especial. Por que eu não deixei a coisa acontecer e a pessoa... Então, são coisas que eu nunca me achei nada especial. Eu me achava... Até hoje eu me acho meio boba. Sinceramente, até hoje eu me acho meio idiota. Eu não tenho boa... Eu não sou uma pessoa de boa autoestima. As pessoas, às vezes, podem... Ela tá falando, acho linda e tal. Eu não me acho nada disso. Eu não me acho. Eu nunca me achei nada. O que você me acha? Olhando assim em relação à autoestima. Você acha que eu tenho boa autoestima? Sim. Pois é, eu não tenho autoestima. Porque normalmente quem não tem uma boa autoestima, ela é mais retraída, mais... Não quer dizer nada. A maioria das pessoas são assim, mais retraídas. Eu não acho que eu tenho... As pessoas que me tratam mais a fundo, elas até falam pra mim, você precisa melhorar sua autoestima, você tem valor. Você já tinha percebido isso? Não, você pode ligar o microfone. Mais ou menos. Em algumas situações, assim, fica mais perceptível. Em algumas situações, assim... Mas se você é uma pessoa primária que você vê, você não dá tanta... Não percebe, não. né? Não. Não é perceptível, não. Exatamente, é isso que as pessoas pensam quando não me conhecem. Elas pensam assim, super segura tal. Mas quando convive melhor, elas percebem que eu não tenho uma autoestima super... Mas eu sou tranquila com isso, eu não faço questão. Eu acho que não precisa você no mundo ser super poderosa. Eu acho, até porque a gente depende de Deus. Deus que tem controle de tudo. E eu dou graças a Deus. Uma vez conversando com uma amiga, eu falei, você imagina, eu tenho temperamento forte. Se for pra brigar, como a gente estava falando, às vezes eu brigo por algum direito, uma coisa. Você imagina se eu tivesse autoestima lá em cima? Eu saía atropelando todo mundo e ia acabar com o mundo. Oh, já pensou? Então eu dou graças a Deus de não ter. Mas voltando, o que a gente estava falando mesmo? Sobre a questão da conversão. Então, o que aconteceu, né? Eu nunca achei que eu era tal, mas às vezes aconteciam umas coisas que eu falava, gente, como essa menina aconteceu isso, tal, né? E depois a pessoa passava mal, mãe solteira, tal. Então, assim, naquela época, às vezes acontecia isso. E eram meninas boas, de família muito melhor, às vezes, que a nossa, em posições e tal. Então, o mundo era pesado. E o que eu pensava? Se aconteceu com a minha amiga, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Uma vez eu estava passando, assim, perto de uma lanchonete, que era de uma vizinha nossa. Eu escutei 2 caras falando assim, ixi, essa menina, eu tinha uns 14 anos. Essa menina aí, bonita como ela é, não dou pra ela 18 anos, ela vai estar totalmente perdida. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, ai meu Deus, eu vou me perder. Ai, desculpa falar isso, tá? Você entendeu? Então eu ouvi assim, ai meu Deus, se esses caras estão falando isso, tal, né? O que vai ser de mim? Você vê, eu não tinha, você é criança, mas a gente não tem uma segurança. E a minha mãe também, a minha mãe falava, você é isso, cuidado com não sei o que e tal. Daí mãe falando, você pensa, nossa, eu não devo ser toda, eu tenho que me cuidar, tal. Então você vê, então eu rezava também por mim e tal. Mas eu acho que essa insegurança, esse medo foi me fazendo pedir também pra Deus, assim, Deus, né, eu preciso me cuidar, eu preciso estar esperta e tal. Só que eu achava que eu era mó boba, que eu não era esperta. Então eu me cuidava também, o que eu fazia. Eu acho que o fato da gente, como São José Maria diz, né, o fato de você ter medo das coisas, ser inseguro, você vai confiando menos em você e confiando mais em Deus, né? Sim. Então, ok, até aí tá tudo bem, prefiro ser menos segura mesmo, né? Porque você vai sabendo onde você pisa. Ok, então, conclusão. Como eu já tinha um pouco de formação, assim, a gente conheceu São José Maria, né? Quando eu tinha, meu Deus, quantos anos? Acho que quando eu tinha 9 anos, então eu já participava dos clubinhos, da formação, e minha mãe também da missa, tal, né? Já conhecia um pouco da espiritualidade e tal, né? Na verdade, ele fala de santidade, né, no meio do mundo, e apostolado. Sim. Então a minha mãe também já tinha a espiritualidade e tal, né? E eu frequentava, assim, eu desejava, assim, ser boa, né, ser santa e tal. Mas até aí eu ia para a escola, eu fazia as coisas e eu queria ser boa, mas
eu via que eu tinha minhas tendências, assim, de... não conseguia fazer as coisas, tal. E você tem uma tendência para fazer as coisas mais ou menos, tal, né? Que eu acho que a maioria das pessoas são assim, né? Sim. Só que teve uma vez, que é como eu tô te falando, né? Por exemplo, você tá na escola, daí todo mundo entra lá no banheiro, vai falar piada, aquelas piadas sujas, meninas mesmo, né? Aí olha pros caras e já pensa um monte de coisa, tal. Eu acho que cada pessoa é de um jeito. Mas as meninas, quando estão naquela fase de... né, ou os caras, tal, né? Entra no banheiro, tal, e fica falando, que não sei o que, quando não sei o que lá, tal. Eu tava nessa fase, entendeu? Eu não sei, um monte de coisa. Eu vou falar até umas coisas assim que você pode me achar careta, mas assim, de colar, cabular aula, mentir, um monte de coisa assim, um monte de coisa bem que pode parecer boba, mas quando eu falo da minha conversão, foi uma conversão muito profunda, sabe? Muito nova, mas muito profunda. E de repente, que eu não sei como, me veio uma coisa assim, muito profunda, de não querer ofender a Deus. Foi uma coisa muito profunda. Sabe quando você fala assim, foi um desejo muito forte assim. Só que eu não sabia como que eu ia fazer. Eu falei, caramba, eu tô na escola, 15 anos, 14, 15 anos. E, claro, você imagina 14, 15 anos, uma menina lá, tem os caras, né? Eu falava, eu quero casar, né? Mas como que eu vou fazer até a época de eu encontrar um cara que vai ser meu marido, ter meus filhos? Eu pensava que era ter muitos filhos. Daqui até lá, né? Para eu me guardar, né? Para não ficar saindo, né? Para não me arriscar. E para conviver com essas meninas que só falam besteira. E as roupas também, porque na hora me veio até a questão do... Eu vou falar uma coisa também, que é bom falar num momento desse, que é o seguinte... A gente aprende, quando você tem formação sobre os mandamentos, né? A questão da roupa. Sim. Hoje, meu corpo tem 60 anos quase, né? 57. Você sabe que você tem... Coitado, as pessoas olham, tem até dó, né? Mas quando você tem 14, 15 anos, você tá com um corpo bonito e tal, a gente aprende o que uma mulher tem que vestir para não promover um desejo no homem. Porque isso daí, eu aprendi nova. E nesse momento me veio até isso. Eu não quero me vestir para que um homem olhe para mim e tenha um desejo. Você acredita? Foi uma conversão muito profunda mesmo. Eu não quero beijar nenhum cara. Se isso for fazer ele... Foi uma conversão de fundo, mas não era porque eu não vou fazer para não... Não, eu queria assim amar profundamente a Deus. Só que, ao mesmo tempo, como eu era do mundo, e ninguém me pediu isso, ninguém me falou disso. Assim, ninguém chegou e falou, você tem que fazer isso. Foi uma coisa de Deus na minha alma. Esse foi o momento da minha conversão. Eu tinha, acho que, feito um retiro, ouvi as coisas, mas ninguém falou para mim, olha, você tem que se converter, você tem que isso. Por isso que eu te falo, foi uma coisa tão bonita, sabe? E foi tão pessoal, e foi um desejo tão forte. E eu nunca precisei falar disso com ninguém. Sabe? Nem escrever, nem nada. Só que eu falei, como é que eu vou fazer isso? Com esse mundo assim? Quando Deus pede, que vem direto de Deus, é algo que... Como não fazer? Essa é a grande pergunta, né? Aí eu falava assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque como que eu vou fazer isso se... Nesse ambiente, né? Mas aí, a primeira coisa que eu pensei é assim, eu vou levar o meu livro, um livro espiritual para ler no intervalo. E vou dar uma de intelectual. Porque eu tenho um negócio comigo que é natural, né? Eu não sou uma pessoa de ser vítima, acho que por isso que as pessoas me acham muito segura e tal. Quando eu tenho um problema, eu nunca sou de ficar reclamando, eu sou muito para cima. E naquela época, mesmo sendo muito nova, eu não fui assim... Eu não sei, Deus me deu isso, né? Ai, desculpa, é ruim chorar aqui. Pode ficar... É que Deus, ele toca muito o coração, Pode né? ficar à vontade aqui. Alguém já chorou aqui? Já. Aqui nós costumamos dizer que aqui, essa mesa aqui é uma extensão de uma mesa de casa. Onde a gente tá em 2 amigos, na verdade em alguns mais ali, conversando. Ah, então Isso aqui é uma conversa de amigos, isso daqui.
Ai, qualquer coisa vocês cortam. Não, pode ficar tranquila. Isso aqui é uma conversa de amigos, não Porque tem a gente problema. volta no tempo e é uma história da vida da gente, né? Sim, é importante contar como Deus age na vida das pessoas. Então. E foi uma coisa tão pura, sabe? E aí eu falei, caramba, a primeira coisa que eu queria era me confessar. Me confessar e manter esse coração limpo, né? Mas eu falei, caramba, como é que eu vou ficar... Eu queria ficar, tipo, sozinha, eu e Deus. E evitar o pecado. E não é nem que eu tivesse... Nunca tive uma relação com ninguém, nada. Não é que eu tivesse pecados, assim, mas eu queria me prevenir do pecado, né? Ah, não sei, me veio isso, sabe? De ser uma pessoa, assim, ligada com Deus. Tinha uma pessoa que gostava muito de mim, e não é nem que eu gostasse tanto dele, ele que vivia mais atrás de mim, mas eu até falei assim, não quero namorar por agora, se for, sei lá pra frente, tá. Não era nem questão de namorado, de nada, sabe? Era uma questão que, de repente, eu me encantei com Deus. Olha que coisa impressionante. Mas o problema maior era a zoeira que o pessoal, um monte de besteira que falava, um monte de coisa. Então, assim, na verdade, eu não tinha uma ligação, assim, nem muito com pessoas nem de igreja, nem pessoas assim. Se eu te falar que eu tinha um diretor espiritual, que eu conversasse, eu até confessava de vez em quando, mas eu não tinha. E não tinha uma pessoa assim que eu conversava espiritualmente, que aquilo a pessoa falava, era um ícone, porque olha como são as coisas. E eu tinha feito o retiro, sim. Eu conhecia a espiritualidade do São José Maria, mas ele ainda não tinha me cativado nesse nível. Sim. Eu tinha conhecido São José Maria, ele tinha me cativado, mas não nesse nível ainda. E aí foi uma coisa assim de Cristo mesmo, assim. Eu comungava, né, quando eu ia da missa e tal. Mas, de repente, se teve, eu até esqueci, mas eu sei que foi a questão com ele. E aí eu falei assim, eu quero... Mas me veio de ir para a missa. Só que lembra que eu era uma filha rebelde? Eu sempre brigava com a minha mãe, eu achava que a minha mãe era exagerada. Aí eu falei assim... E lembra que na minha casa tinha aquele hábito da minha mãe rezar o terço e obrigar a gente? Aí eu não queria dar o braço a torcer para minha mãe da minha conversão. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, quando a minha mãe e meu pai começavam a rezar o terço, que eu estudava de manhã, né? Eu rezava o terço assim com eles, escondido no quarto. Nossa! Aí eu ficava escutando, porque era difícil para eu rezar o terço assim, então eu aproveitava que eles estavam rezando na sala, eu ficava em algum lugar para escutar o terço e rezava escondido junto, escutando o mesmo terço. Mas tudo bem, eu falava assim, deixa eu aproveitar para rezar o terço em família, que recebe indulgência, mas aqui, porque eu não queria dar um braço torcer ainda que eu tinha convertido. E de manhã eu ia para a missa às 7, lá na Praça da Sé, eu ia porque eu tinha que ir para a escola no Brás, aí eu passava na missa, e assistia a missa, mas também não contava, porque eu queria estar perto da Eucaristia. E eu falei assim, eu vou na missa, mas também não vou contar para ninguém. E como a Sé tem missa todo dia às 7 horas, né? Eu vou na missa e não conto para ninguém, porque eu vou estar mais perto da Eucaristia. E vou assistir na missa, porque eu sabia que a minha mãe sempre ia à missa todo dia, né? Porque era do Opus Dei, né? Mas assim, eu não queria que ninguém soubesse. Então, uma missa bem longe. Porque eu falei, eu não quero que as pessoas fiquem envolvidas comigo, é uma coisa minha com Deus e tal, né? Então, eu vou assistir a missa. E como que aconteceram as coisas, né? Passaram-se, acho que e na escola, o que eu fazia? Para as pessoas, né? As pessoas começaram a me achar esquisita. E aí tinha professor, né, que ia dar bronca nas meninas por causa da bagunça, falava, tá vendo um exemplo? Aquela menina é um exemplo, porque ela se comportada tal, e às vezes a minha... Caramba! Então, assim, eu comecei a andar, às vezes até punha, não era de usar muita saia, né, mas eu comecei a usar algumas saias, porque a saia ficava mais, não mostrava muito o formato do corpo, tal, né, mas assim, eu usava uma saia meio hippie, porque eu não queria ser uma pessoa brega, né. Eu sempre gostei de ser moderna e tal. Até hoje eu gosto de usar uma roupa dentro do meu corpo, da minha idade. Eu gosto de estar arrumada, bonitona, como ela falou, né? Eu quero emagrecer, tudo, mas enfim. Eu acho que a mulher tem que ter, assim, se ela não eu tenho uma prima que é freira. Ai, tá um pouco... Tá caindo, tá caindo.
Pode puxar aqui assim um pouco pra baixo. Tem uma travinha aqui, ó. Ele sobe assim, ó. É só fechar. Isso. Acho que fica menor, né? É. Acho que agora... Agora foi? Foi. Ah. Acho que a outra pessoa tinha um formato maior. Acho que... Aí fica melhor. Se quiser Fica. abaixar o outro lado também, ela vai ajustando mais. Legal. Acho que vai ficar melhor. Talvez, acho que fique melhor. Ficou melhor. Ficou melhor? Então tá bom. Tá bom aí? Sim. Então, daí foi muito legal, mas acho que tá muito tempo nesse papo, não tá? Não, pode falar que o tempo Deu? é seu. Não, aí foi isso, né? E aí o que aconteceu? Você estava falando antes que você tinha uma prima que é freira. Eu tenho uma prima que é freira, mas assim, ela é bem mais nova que eu. Isso daí eu já tava há muitos anos já. Então, só que ela é outro estilo, ela usa hábito e tal, não sei o quê. Então eu entendo que a vocação dela, né? É uma vocação que tal. Mas quando a gente não é, eu acho que a mulher tem que estar feminina, bonita, com acessórios. Sim, tal, né? e tem que se sentir bem, né? Não é, eu acho que Bem, a mulher mas tem que com a se sentir bem. dignidade, Sim. que não ofenda a Deus e que não provoque. Eu acho que toda mulher deveria, que é cristã, ela tem que entender essa parte da Bíblia. Puxa só um pouquinho o microfone. Ela tem que entender essa parte da Bíblia, na minha opinião. Porque se ela não entendeu isso, ela tem que estudar para entender. Porque a questão do pecado é muito clara. Jesus é muito claro nisso. Desde o desejo, do pensamento. Então, a gente tem que facilitar para os nossos irmãos. Se a gente não entender isso, a gente sai por aí, né, pecando e fazendo 10, 20, 30 pecar. Não é uma escolha, sou livre, meu corpo, minhas regras. Não. Teu corpo e o pecado de todo mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que nos faça entender. A nossa roupa não é, é o que eu quero. Não. Se a gente ama Deus e Deus, Ele que é em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar, a gente tem que saber como que é meu corpo. Cada corpo não é aquilo que, sabe, a gente tem que pensar. Como é que, sabe, eu acho que tem que sim ter uma prudência, uma sabedoria e se submeter. Senão a gente, né, ama, mas não ama muito. Então, não é bem assim. Na vida, se você ama Deus, é Deus que manda. A não ser que você não faça questão de ir pro céu. Não faça questão de obedecer a Deus, né? Mas para quem ama a Deus, a gente tem que... E eu tô falando isso agora, eu sou mais velha, mas eu já tive 15 anos e Deus, ele recompensa muito, 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 né? Sim, é que nem tá em Apocalipse, né? Ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno. Então, você tem que sabe? ser aqui ou aqui. É um dos dois. E como eu falo, né? Teve essa vez que eu fiz essa decisão, mas eu caí muitas vezes depois. Só que graças a Deus tem a confissão, né? Sim. Tem a confissão e dá muita vergonha, mas é tão bom quando a gente vai confessar, né? Porque você encontra um outro Cristo, né? A questão não é cair. A questão é saber levantar depois que caiu. Porque eu caí, todo mundo cai. A qualquer momento você tá sujeito. O problema é você conseguir levantar a cabeça e falar, opa, vamos continuar. Eu caí, mas vamos continuar. Por isso que fala, tem a conversão, né? A conversão é aquele momento que Deus te faz acordar para que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa, que eu acho que foi isso que aconteceu, né? É uma pessoa que morreu por mim, que deu a vida por mim, que existe, que tá vivo, que tá vivo, que me ama, que tá ali, que tá, sabe? Mas depois a santificação, a conversão é aquele momento. Se acordar para real, né? Depois a santificação é a caminhada, né? Que você vai a cada dia. E vai ter momentos que nem eu falo, né? Eu acho que eu tenho um período, né? Que indo agora pro fim, que é hoje, vamos dizer, não é o fim, mas vamos dizer, só para que eu comentei com vocês, né? Umas coisas na vida que você fala, caramba, não tô fazendo nada, tal, não sei o quê. E aí parece que Deus te pega no colo, né? E ele começa a mostrar, ele se mostra muito fiel, tal. Mas fala a outra, acho que da conversão, esse momento foi assim. Na escola aconteceu muita coisa, porque as meninas começavam a falar, vamos ali, que não sei o que, vai ter não sei o que lá. Eu falava assim, não vou. Só que daí foi uma coisa que aconteceu engraçada, que acho que Deus dá graça no momento da conversão, né? Sim. Eu falava, não vou. Mas como? Você sempre ia, tal. Eu falei, eu sempre ia, mas agora eu não vou, porque eu tenho que ler esse livro. Que livro é esse que você tanto lê agora que diz que chama Amigos de Deus? Mas você virou... Não, é um livro, tal. E eu dava uma de boa assim, mas por dentro tava morrendo de medo. Deus.
E passou essa fase, porque depois aconteceu outra coisa que Deus fez acontecer, foi quando eu acabei vendo a minha vocação. Mas Eu quero começar a falar sobre a obra. Opus Dei, A sua vocação. vocação começou antes, digamos assim, ou Depois disso, depois? Primeiro você... Porque assim, você já conhece a Opus Dei, já conhecia a Opus Dei há muito tempo, por causa da sua mãe e tudo mais. eu conheci criança Não é porque eu isso? conheci o fundador. A gente teve a chance de conhecer o fundador quando ele veio no Brasil, em 1974, o São José Maria Escrivá. Porque a minha mãe ela foi convidada por uma pessoa, né? Uhum. E para ir vê-lo no AMB, quando ele veio no Brasil. Você conhece São José Maria Escrivá? Sim, eu conheço a história dele, inclusive em o primeiro retiro, quando eu fiz seminário, o segundo retiro que eu fiz no seminário foi, quem fez todas as pregações do retiro foi o padre Francisco Fausto. Você sabia que é uma sorte muito grande você ter feito o retiro com ele? E ele contava muita coisa sobre a vivência dele com São José Maria. Isso foi uma sorte que você teve muito grande, porque o padre Francisco, ele é um dos primeiros que se ordenou na Espanha. E ele é um homem que, além de ele ser sacerdote, ele é um poeta, ele é um escritor e ele é um santo. Hoje ele é ele tem vários livros escritos e a pessoa dele mesmo. Sim. Até na Espanha, as pessoas da Espanha falam: nossa, o padre Francisco está aí no Brasil, você tem a sorte de conhecê-lo. Gente, foi assim, foi um dos melhores retiros que eu fiz na vida. Nossa, agora na pandemia ele tem ele fala tão calmo, né? E ele tem um retiro que ele teve agora, que ele, não sei se foi criado agora ou se ele usou coisas que ele tinha para a pandemia, para as pessoas fazerem online, em casa, eu não sabia. que foi uma salvação para muita gente. Além de tudo que ele tem escrito e online. Nossa, não, porque ele era uma sabedoria muito grande, Tenta gente. conseguir isso para vocês. Eu vou Vocês dar uma podem até olhada. ver se vocês conseguem para usar no podcast de vocês. Então, nós estamos querendo trazer também algumas pessoas ligadas ao Opus Dei aqui, mas é bem difícil a questão de agenda também. Sim. Isso acaba sendo bem difícil. Mas conta pra gente, como que foi esse seu descobrir a vocação e esse seu apaixonar-se pela obra? Pela obra de... Então, na verdade, São assim, José. São José Maria Escrivá, né? Então, na verdade, assim, a minha mãe trabalhava, né, com uma família, tal, com umas pessoas, né? E uma vez, quando eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 7, são 14, eu tinha uns 8, 9 anos, não lembro, meu pai descobriu que tinha uma doença que seria fatal. Podia morrer dali um mês e tal, só que ele ainda durou 7 anos. E um dia ela estava chorando muito no trabalho dela e a pessoa que era chefe dela não estava, né? E aí mas estava, acho que a mãe dessa pessoa, e ela viu minha mãe chorando, né? E a minha mãe foi muito, até eu achava muito engraçado, até um tempo atrás, né? E ela falou: nossa, mas você tá chorando tanto, tal, né? Daí minha mãe falou assim: é porque desculpa, eu tô muito aflita hoje, porque meu marido ficou sabendo que tem uma doença fatal, tal. E minha mãe era muito nova, né? Porque ela teve eu com 19 anos, então minha mãe devia ter uns 26, 27 anos, né? Apesar de já ter 3 filhos, né? E nós éramos pequenos, né? Daí essa pessoa, eu achei engraçado na época, porque a minha mãe chegou em casa falando assim: filha, reza, porque a dona Maria Ruth, eu tava contando isso pra ela, tal, e ela falou assim: você reza então, que eu vou ver se eu consigo um convite de um sacerdote da Espanha, muito santo, que tá no Brasil. Aí eu era criança, mas eu pensei: tá, minha mãe conta um problema seríssimo e ela vai arrumar um convite de um padre muito santo que tá no Brasil. Tipo, eu não entendi, né? Mas ela sabia o poder desse padre santo, né? Aí eu peguei e rezei. Tudo que a minha mãe tinha de problema, ela sempre pedia até hoje, né? Pra eu rezar. Mas ela falava que a sua oração, ela faz efeito. Eu acho que ela queria era que eu rezasse. Eu nunca acreditei que a minha oração tinha efeito. Na verdade, até hoje eu não acredito muito. Mas a minha mãe, ela sempre falava isso pra mim. Eu acho que ela queria me induzir à oração. E a mãe sabe como faz, né? Sim. E aí a minha mãe chegou em casa falando isso. E seria num sábado, dia 1º de junho. E ela conseguiu o convite. Vai nós lá, pobre da Zona Leste, para o AMB.
aonde ia ser o encontro com São José Maria. Aí eu pensei, na minha cabecinha de criança, eu pensei, esse padre deve ser muito importante. Porque minha mãe, primeiro, pagou táxi de um lugar até esse AMB, coisa que a gente não tomava, era táxi, e arrumou roupa nova para nós, tal, não sei o que, né? Eu trouxe até um pedacinho do tecido que a gente guarda, que eu vou fazer um quadrinho, do vestido que a minha mãe usou, porque a minha mãe guardou por muitos anos. Como ele ficou meio emboloradinho, eu cortei para fazer um quadrinho do vestido que a minha mãe usou para ir ver o São José Maria. Eu cortei assim, ó, porque eu vou fazer um quadrinho. Nossa, que legal. Do tecido, porque São José Maria é santo. Depois deixa a gente... eu só mostrar aqui. Pode. Dá pra ver aí? Tá na geral? Ó. E ela guardou por muitos anos o vestido. Depois a gente foi fazer a arrumação, tava emboloradinho. E esse São José Maria, ele já fez muitos milagres até em vida, né? Uhum. E a minha mãe é apaixonada. A gente foi na beatificação, na canonização. Minha mãe foi na beatificação em Roma. Depois nós fomos na canonização. E minha mãe foi também na ordenação do padre Sidney, que é um sacerdote que também era lá do bairro e conheceu a obra e tal, através da minha mãe e tal, né? Assim, de algumas pessoas que conheceu através da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, esse padre deve ser muito santo. Porque minha avó falava que padre, para ser santo, usava batina quando eu era criança, né? Se um padre usa batina, é porque um padre é muito santo, né? Pode ficar atento. Então, quando eu vi aquele padre andando para lá e para cá de batina, eu falei, esse padre é muito santo. Que minha avó falou, né? E a minha mãe falou, ela fica quieta, porque ele fala espanhol, senão a mãe não vai entender. E aí, a minha mãe voltou super animada, né? Um dia você pode assistir esse filme. Tem no YouTube uns trechos. Eu vou procurar. Você pode assistir. Aí, na saída, minha mãe encontrou essa dona Maria Ruth. Ela ficou super contente da minha mãe ter aceitado e ter ido. E ela já passou pra gente onde tinha as atividades para crianças, para minha mãe e para outras pessoas. A partir dali, a gente começou a participar. Nossa, então praticamente a sua vida inteira. Desde os 9 anos, tal. Só que daí, o que aconteceu? A gente participava de atividades culturais, de escolas, das coisas, tal, né? E quando eu tinha, assim... Lembra que eu falei da minha conversão? Lá na escola, no colegial, tal, né? Passado um tempo, né? Eu estava num dia com uma amiga minha, num lugar lá, numa atividade, e essa minha amiga, ela conheceu uma pessoa... acho que ela conheceu uma amiga, né? Eu nem sabia que tinha essa coisa de administração. De verdade, eu não sabia. Tem gente que fala para mim, eu não acredito. Eu falo, de verdade, eu não sabia. Eu conhecia os centros da obra, mas eu não conhecia a administração. Por incrível que pareça. E aí, essa minha amiga falou assim, eu conheci uma pessoa que falou que vai ter... que eu poderia fazer um estágio na administração. E aí eu falei assim, que legal, que bom. Vou fazer 15 dias das minhas férias. Aí eu falei assim, beleza, mas você vai pegar suas férias para fazer o estágio? Eu falei assim, vou fazer o estágio das férias, né? Aí eu falei assim, que bom, né? Vai lá, eu que não faria. E ela também estudava na ETEC, só que ela estudava nutrição. Beleza, tal, né? E aí, passado 15 dias, né? Quando chegou as férias, né? Na época das férias, um dia de manhã, a mãe dessa menina liga lá em casa e fala assim, se você puder avisar lá para Marô, que era a diretora dessa administração, né? Que era essa escola da administração lá, a escola como que eu posso dizer? Seria assim, a administração do Jacamar, tá? Que era como se fosse um centro de estudos e tinha administração, aonde essa menina que fazia nutrição queria passar uns 15 dias de estágio. Aí ela falou assim, eu não vou poder ir porque surgiu um problema, avisa lá a diretora. Aí eu liguei para avisar. Quando eu liguei para avisar, a Marô, que era a diretora, falou, meu Deus, eu estava contando com ela, não dá para ela faltar. E eu falei assim, meu Deus... Mas e aí? O que eu faço? Ela não pode ir. E eu falei assim, serve qualquer uma? Ela falou assim, não, qualquer uma como? Quem seria? Eu falei, eu.
posso substituir ela para não ficar sem ninguém? Eu me senti responsável por ela ser minha amiga. Acho que eu me dispersei só um pouquinho, vai ser desculpa, tá? Não, pode ir, pode ir. Eu falei, serve qualquer uma? Porque eu fiquei pensando assim, se ela é minha amiga, marcou com uma pessoa que eu conheço, mesmo sem eu saber, eu fiquei com a cara no chão. Sim. Porque ela conheceu essa pessoa e marcou esse estágio num lugar aonde eu levei ela. Aí eu fiquei com tanta vergonha, porque eu sempre fui meio assim maluquinha, mas sou muito responsável. Aí eu pensei, o que essa Ivonete foi fazer? Marcar um estágio, agora de última hora falar que não vai. Aí eu falei, serve qualquer uma? Ela falou, qualquer uma quem? Eu falei, eu, por exemplo. Como ela já me conhecia, eu conhecia minha família, ela falou, serve, vai. Aí vai eu fazer esse estágio, que eu nem sabia, porque na verdade era assim, é uma pessoa para ficar no lugar da outra, lá nas férias. Ela se interessava, que era cozinha, porque ela estudava nutrição. Só que eu pensei, vou substituir, porque paciência, né? Vou deixar agora ela sem ninguém lá. Fui para lá passar 15 dias no lugar dessa menina para não passar vergonha, porque era filha da amiga da minha mãe. E estudava comigo lá, não comigo, mas na mesma escola, na ETEC. Quando eu cheguei lá, né, essa Maru, fui para lá, tal, falei, perco as minhas férias, mas não deixo elas na mão. Quando eu cheguei lá, tinha oratório, capela, pus um uniforme, fiquei e tal, né? Tinha um monte de meninas que trabalhavam e tal. Aí eu falei, tudo bem, né? Eu falei, quero mais é cumprir o dever para não deixá-las na mão e tal. Aí elas falaram assim, então, aí no horário da missa, você pode colocar. Eu falei, aqui tem missa? Ela falou, tem. Eu falei, nossa, eu posso assistir? Aí elas falaram assim, pode, mas você vai assistir missa na semana? Eu falei, é que eu assisto missa na semana. Aí elas falaram assim, então pode. Aí tentar reduzir, tá? Eu me senti assim bem pelo seguinte. Lembra que eu tinha tido aquela conversão? Sim. Quando chegou lá, eu ficava esgotada com o trabalho. Eu não me sentia muito no meu ambiente, assim, parecido com o que seria que eu gostava, tá? Mas eu encontrei um canto onde eu pensei, nossa, favorece aquele desejo meu de servir a Deus, assim, de estar numa boa com Deus. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava, não é bem o que eu escolheria para fazer. Mas Deus está me colocando num lugar aqui que favorece a questão da alma. Mas até aí eu estava pensando assim, passou os 15 dias, eu quero ir embora. Só que a questão de ter a capela, de ter um ambiente legal, mas o pessoal tinha um ambiente gostoso, assim, também de amizade, de tal. Então, são coisas coisa de Deus também, concorda? Sim. Quando foi chegando o dia de ir embora, eu fui pensando em ir embora. Só que essa diretora me chamou. E ela falou, Cleusa, interessante, você se dá bem, você gosta de cozinhar? Eu falei, por incrível que pareça, eu gosto. Mas não é minha praia, né? E eu tinha prestado para nutrição, no Getúlio Vargas, só que eu não passei. Eu tinha prestado para desenho e para nutrição. Como eu não passei na nutrição, eu peguei o desenho. Mas era uma das coisas que eu pensava. Daí ela falou assim, então, apesar de você estar querendo ir embora, a gente ia te propor se você podia ficar aqui por causa das coisas culturais com as meninas. Elas são mais novas que você, mas você não gostaria de ficar 6 meses? Aí eu peguei e falei para ela assim, incrível, mas eu acho que eu não me adaptaria. E eu cheguei a falar não para elas. Caramba! Eu falei assim, olha, sinceramente, eu não contei para essa mulher da minha conversão. Você acredita? Não? Eu não. achei que já tivesse contado. Não contei. Para você ver como é coisa de Deus. Eu não contei para ela da minha conversão. Apesar dela ser a diretora lá, de ter o oratório, eu não contei. Mas eu fui embora, não contei da minha conversão. E eu falei para ela assim, olha, eu sinto muito, mas eu acho que eu não me adapto. Porque realmente as coisas assim dos meus interesses foi maior. Apesar de ter a capela, ter tudo, eu não quis me prender. E eu voltei para minha casa. Assim, eu faltam 15 dias, eu falei... E ela veio e falou assim, então, você precisa receber, porque o estágio é pago. Eu falei, não precisa. Eu achei que ela ia fazer só pra tal. Eu falei, não precisa. Eu queria ir embora, eu queria fazer outra coisa. Não era minha praia. Pela questão, por mais que tinha, tal, eu falei, não, eu vou me organizar, tal, não sei o quê. Você não vai acreditar. Eu voltei...
E quando eu voltei, eu senti que eu tinha que voltar para lá. Eu Caramba. senti. E aí ela pegou, daí eu fui conversar com ela. Eu falei assim, olha, eu não sei porquê, mas algo me diz que eu tenho que ficar aqui. Assim. E ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, mas não vem não, você faz assim, você venha 3 vezes na semana só. Eu não sei se ela quis fazer uma experiência, né? Ela falou assim, eu falei, só que eu não queria deixar minha escola, tal, as coisas assim. Ela falou, então vem só à tarde. Eu falei, beleza. Mas eu não falei assim da minha conversão, tal, direito. Eu falei, não, eu não vou ficar abrindo preciso ver com Deus, né, tal. Ela falou, vem à tarde, tal. Daí ela falou, mas você vai fazer esse trabalho? Eu falei assim, pra já sim. E eu tinha recebido uma proposta de um trabalho de uma pessoa que tinha que era da parte da minha mãe e tal lá, de não sei se era um escritório, uma coisa assim. Eu já tinha trabalhado em escritório, uma coisa, mas eu tinha parado tudo para fazer o colégio, né? Aí ela falou, vem. Daí eu ia de uniforme, tudo, tal, né? Nisso, meu pai teve um pacatu e morreu. Lembra que meu pai tinha um problema? Eu tava trabalhando lá um dia. Eu passei 6 horas em frente à Sé, tocou o sino e eu lembrei do meu pai. Até rezei uma Ave Maria. Aí assim que eu cheguei em casa, soube a notícia, meu pai tinha caído e morreu. Nossa. Aí meu pai morreu e tal. Até a primeira pessoa que eu liguei foi pra elas, porque eu já tava meio com carinho e tal. Só que nisso chegou um amigo motoqueiro, chegou tal. Meus amigos foram muito bacanas comigo. Amigas da escola, da ITEC, foram muito legais tal, né? Mas, e elas também, né? Chegaram tal. E eu tenho certeza que não foi por carência do meu pai. Teve gente que pensou, foi carência do teu pai e tal. Não foi. É uma coisa muito clara que eu tinha, né? E aí, quando o meu pai faleceu, passado assim uns dias, eu tive uma certeza muito grande, né? De que era aquilo que Deus queria para mim, entendeu? Sim. E foi uma certeza assim muito grande que nunca mais voltou atrás. Sabe assim, quando você fala assim... para ficar os 6 meses. Olha que coisa, não era para ficar, é para fazer aquele projeto que ela falou, de ajudar ali 6 meses. Só que ainda não era de vocação. Era para ficar ali 6 meses, né? Eu falei, acho que eu vou ajudar elas os 6 meses, né? E aí eu falei assim, olha, Deus me mostrou que para ficar aí os 6 meses, né? E daí eu fui para ficar os 6 meses, só que quando foi em outubro, mais ou menos em outubro, eu já percebi que era a minha vocação. Daí eu me preparei tudo e senti assim uma chamada mesmo. Só que no Opus Dei não é uma chamada no seguinte sentido. Não é uma coisa de votos. É uma coisa muito livre, sabe? Você vê com Deus, se decide e não tem votos, tal. Você é totalmente leiga. Entende? Sim. Então é uma coisa que não tem votos, não tem essas coisas assim. É importante dizer para quem está nos vendo que não é necessariamente como as irmãs, Não. né, que vão lá e fazem os votos, não é... Não tem votos, você é uma pessoa leiga, mas é uma entrega total a Deus. É uma entrega total a Deus e tem entrega assim, tem pessoas que são casadas, você tem que ter um discernimento assim, você mesmo. Você sabe, eu acho assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu tinha muito claro da minha missão na obra. Eu sempre tive isso muito claro. Eu não sei as outras pessoas porque eu não sou a outra pessoa. Sim. E também eu nunca tive uma missão de discernimento de outra pessoa e nunca quis também. Eu nunca fiquei pensando, assim, claro que eu já ajudei outras pessoas que estavam assim em período de vocacionar, assim, de ver a vocação. Sim. Entendeu? De conversar com essas pessoas, assim, algumas vezes. Mas no meu caso, eu sei a minha história. Que, aliás, é muito legal você saber a tua história, né? Sim. Porque se uma outra pessoa não souber a minha história, não tem problema. Eu sei a minha história. Que é o mais importante, né? Você entendeu? Não precisa minha mãe me entender, um padre me entender. Eu acho que precisa Deus e eu me entender. E se um momento eu não me entender, basta que Deus me entenda. Sim. Porque é Ele que vai me julgar. Porque tem hora que nem a gente se entende. Tem hora que a gente você fala, por que aconteceu não sei o quê? Senhor, eu não estou entendendo, mas por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é? Tem hora que você faz umas coisas, você tem que ir lá pedir desculpa para uma pessoa. Olha, eu fiz tal coisa. Nem você queria ter feito aquilo, né?
sei lá, né? Ou você não consegue fazer uma coisa e fala, Senhor, eu queria estar fazendo isso, aquilo. Mas graças a Deus que a gente tem um Cristo que é misericordioso na nossa vida, Sim, né? que está sempre disposto a nos acolher e nos perdoar, né? Exatamente, porque você vê todo mundo fazendo tal coisa, alcançando tais metas, e você não dá conta. Mas você fala, mas eu não preciso fazer o que todo mundo Sim. faz, né? A gente serve um Deus Ele que nos criou, na medida que Ele quis, né? Eu sempre Sim. falo que Deus é o Deus, Ele que desenhou a gente, né? Então é isso. Daí foi uma coisa também tão assim que eu liguei para ela e falei, né? Olha, dá para a senhora, porque eu tinha que levar minhas coisas, né? Só que, claro, tinha na época 15 ou 16 anos, eu perguntei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu acho que eu nunca tinha contado todas essas histórias minhas, porque minha mãe não é muito assim, aberta a diálogo, minha mãe não é emotiva. Ela é uma pessoa assim, ela pode ser sentimental, mas do jeito dela. Sim. E eu não sentia assim de... Mas eu falei para ela, mãe, se eu for para lá, tem problema para a senhora? A senhora vai sentir, vai não sei o quê? Porque para mim me custava. Eu não sei se... Acho que você consegue entender que uma coisa te custa, mas você sente que é para fazer. Sim. Entende? Porque tem pessoas que não. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, toda a vida, quando as pessoas falam assim, você tá lá, mas se você gosta, né? Ou frase que eu detesto. Eu também escutava muito isso na minha época de Gente seminário. do céu. É que a vocação, gente, não é casamento. Vocação não é profissão. Vocação... Quem não entende isso, dá uma dó. Porque assim, sabe? É que nem uma pessoa que o filho morreu e ela tá ali, aceitou, e a pessoa fala assim, teu filho morreu, mas você gosta, né? Não é assim. A vontade de Deus, ela é diferente de tudo. Sim. A vontade de Deus, você pode estar feliz com ela, abraçá-la, amá-la, mas não é. Nunca pergunte para a pessoa assim, você gosta. Não é gostar, é amar. É diferente de gostar. Sim. É diferente de tudo que tem na terra. Tudo que é de Deus é diferente da terra. Então, uma mãe, é que nem uma mãe que ela perdeu um filho e ela tá feliz, ela tá conformada com a vontade de Deus. É que ela abortou tal, e você vê ela, mas ela tá bem, tal, não sei. Tá, ela tá bem, ela tá sorrindo, ela aceitou a vontade de Deus, mas existe uma coisa que é a aceitação e a felicidade da aceitação, porque Deus, ele vem com a graça dele. Então, é que um jovem que ele tá feliz, ele aceitou, não começa com esse papinho pra ele assim, se você gostou, tá tudo certo. Gente, é a típica pessoa superficial, né? Sim. Então, são coisas que a gente nem dá pra conversar com as pessoas assim, né? Porque não entendeu nada, né? Mas, então, na verdade, eu fui conversar com a minha mãe, porque eu acho que a pessoa normal, ela não vai buscar segurança no lugar do seminário ou na instituição. Tá errado se ela fosse fazer isso, né? Sim. Ela vai lá para servir, ela vai lá para se entregar, ela vai lá para se doar. Seria errado se ela vai lá para buscar alguma coisa. Não, é o Não, contrário. é o Você tem que ir contrário. você tem que ir lá para entregar. Para entregar-se, né? Para se doar para os outros ou para ajudar a construir aquela obra, né? Sim. Se não, fique aqui, filho, construa uma família, né? Sim. A pessoa que entende isso, né? Eu tinha entendido isso lá no começo. Só que é tão bonito porque a sensação que eu tinha era assim, é lógico que eu queria estar com a minha família, mas eu entendi uma coisa, eu não sei explicar agora. Acho que eu nunca saberia explicar, e muito menos em resumir. Mas foi uma coisa muito forte. É incrível, né? E é uma coisa que você nunca esquece. E cada vez que vinha uma dificuldade, uma coisa muito... Essa coisa, ela é muito viva. Sim. E é o que te sustenta a vida inteira. Sabe? Uhum. E é uma coisa assim que você vai vendo situações de outras pessoas, sabe? Ou coisas da tua vida tal, e que você fala, gente, essa pessoa faz isso tal, não sei o quê. Você fala, acho que essa pessoa não sentiu isso, ou com essa pessoa não foi assim, né? É muita Sim. coisa que acontece. E daí você respeita, porque ou pessoas que vêm, te agridem, te falam coisas e tal. Você fala, essa pessoa não deve saber o que acontece na tua vida Sim. para fazer isso com você, né?
Mas tá tudo bem. E quando você vê também uma pessoa com vocação, você sente uma confraria, né? Uma fraternidade que você fala, na vida daquela pessoa também aconteceu aquilo, então você Sim. respeita, né? Então Quando você vê a experiência que a pessoa teve de Deus, quem tem uma experiência de Deus nunca mais consegue ser o mesmo. Exatamente, né? Quem tem essa experiência, essa vivência com Deus nunca mais é o mesmo. Nunca mais Exatamente. volta a ser o que era antes. É. Não dá. É impossível. Se alguém falar que conseguiu, eu quero ver isso, porque não volta. Não volta. E as pessoas se entendem, né? E a gente vê também a delicadeza que as pessoas que sabem, elas percebem que você tem essa coisa com Deus, como elas tratam você, Sim. né? E as pessoas que não conseguem enxergar isso, elas não conseguem te respeitar. Se elas não enxergarem isso em você, elas tratam você de qualquer jeito, menos que você teve essa experiência com Deus. Sim. Né? Nisso a gente percebe também as pessoas, né? Mas não tem problema, né? É muito interessante, né? E tá tudo bem, né? Mas Deus é impressionante e a gente é muito falho, mas Deus não falha, né? Sim. A gente falha muito e a gente perde até a cabeça querendo defender às vezes as coisas de Deus. Sim. A gente falha muito, a gente erra muito, a gente aprende tudo certo, mas a gente faz muita coisa errada querendo acertar, né? Sim. E às vezes até defendendo as próprias coisas que a gente ama, né? E que a gente zela, né? Por Deus, né? E aí eu na verdade, eu lembro que eu tinha um irmão que hoje tem 47 ou 48 anos, na época ele tinha 8, né? E foi a coisa que mais me doeu, deixar meu irmãozinho, né? Que era apaixonado, eu que tinha cuidado dele desde que ele nasceu. Meu pai até falava assim. E a minha mãe também, porque tinha acabado de perder meu pai, mas como eu senti naquela hora, eu falei, se Deus está me pedindo agora, eu não... Aí eu fui consultar minha mãe. Como a minha mãe falou assim, se Deus está te pedindo, eu não vou fazer nada. Eu tinha meu irmão mais velho, que eu um pouquinho, e minha mãe também era rodeada assim da minha avó, do meu avô, dos meus tios. Eu senti Sim. que ela não ia, uma mulher muito forte de Deus. Eu senti assim, Deus é maior que eu. O que Deus, se Ele está me pedindo, o que eu faria, né? Porque eu sempre pensei muito em ajudar, nunca largar meus pais, nunca largar minha mãe, né? Desde pequenininho eu era assim. Mas eu pensei, se Deus está me pedindo isso, Ele é suficiente para suprir o que a minha mãe precisar, né? E então eu achei, vou fazer. E era por 6 meses, na verdade, né? Que era só 6 meses, Sim. né? Então eu vou. Só que lá, quando deu, vamos dizer, agosto, isso, 20 de agosto, dia de São Bernardo, né? E daí eu catei minhas coisas e fui. Quando foi outubro, aí foi quando eu senti da vocação para a vida inteira. Quando você pensa a vida inteira, eu olhei assim e falei, cara, foi quando eu já estava fazendo uma conversa com uma direção espiritual. E aí eu olhei para a pessoa e falei, só que tem uma coisa, tudo que eu comecei eu nunca termino. Eu tenho esse problema. Que na época eu não sabia entender. Depois eu já fui estudando temperamento, eu vi que era um pouco da característica minha, assim, de começar o violão, não terminar, começar uma coisa, também da juventude. Daí ela olhou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci até hoje, né? Tudo que você começou foi você que começou. Só que agora é Deus que está começando. Nossa. Essa pessoa já faleceu com câncer, né? E isso eu guardei para a vida inteira. Ela falou, não é você que está começando. Porque quando ela veio falar para mim assim, um dia, né? Você já pensou em entregar sua vida inteira para Deus? Assim, na possibilidade de você servir e tal. Eu falei, eu acho que eu não tenho condições, né? Assim, a vida inteira, tudo. E depois outra coisa, eu olhava com muito respeito as pessoas da obra. Eu achava elas muito poderosas, muito dignas. E eu, aquela bagunceira do passado, eu amava Jesus, eu não queria ofender a Jesus, mas até aí. Uma pessoa com essa dignidade elas todas empoderadas, todas muito santas, eu via como... Não era o meu caso, né? Eu já tinha sido expulsa de clubinho, eu era expulsa de tudo. Meu irmão só ganhava medalha de ouro. Eu era chamada na diretoria.
eu era expulsa da classe, eu levava tapa na cara dos moleques, sem ter Nossa feito nada, Senhora. mas eles achavam que era eu, já batia na minha cara. Aí eu chorava, daí as minhas amigas iam bater no moleque. Nossa, eu era aquela menina assim que... Tinha hora que a diretora falou, você quer que eu chame sua mãe pra te defender? Eu falei, não, não chama não, senão eu acabo apanhando aqui dela também, porque ela vai achar que eu fiz a bagunça. Eu era, nossa... O pessoal da rua de baixo me chamava para ajudar a montar a festa da rua. Porque eu Nossa. era muito animada, assim. Aham. Eu continuei sendo, né? Mas até hoje eu gosto de fazer as coisas. Ai, desculpa. Então, você imagina, de repente, eu falei, não, eu acho que eu não posso. Ela falou, não é você, é Deus que vai fazer. Aí eu falei assim, bom, eu até falei para ela, eu falei assim, se... Na autoridade, né? Que Deus dá toda autoridade vem de Deus, né? Sim. E eu pensei, confiando também na autoridade que Deus está te dando, né? E o sacerdote que me atendia também falava, né? Algumas coisas. Eu falei, eu não me vejo nada, mas na autoridade, né? Eu falei, eu pensei, vou fundo, né? Vou confiar. Só que eu tinha muitos planos, né? Eu mesmo sendo pequena assim, eu só me imaginava tanta coisa, cara. Eu ficava imaginando tanta coisa pro meu futuro. Você imagina você morar na periferia, assim, num bairro, e eu olhava as pessoas e eu falava, gente, essas pessoas não se cuidam, essas meninas não se falam. E eu já ficava só imaginando eu adulta, com carro, porque minha mãe, ela dirigia, minha mãe fazia as coisas, e eu ficava imaginando assim, eu quero ser igual a minha mãe. Minha mãe era presidente do apostolado da oração. Ela chegou a ser presidente da Stanley, da revenda do Stanley. Ela não sei o que, daí eu falava assim, eu quero ser assim, igual minha mãe, empoderada, não sei o que. Só que daí, quando chegou lá, né, não é que eu quisesse ser para aparecer, mas eu pensava na possibilidade de ajudar muita gente e de fazer as coisas. Eu nunca pensava em mudar de bairro, mas eu pensava assim eu não pensava assim em coisas grandes para aparecer, Sim. mas eu pensava de usar as possibilidades, entendeu? Quando eu entendi assim, que quando você entrega a Deus é para servir e ser humilde. Sim. Imitar Jesus na humildade. Eu não pensei em ter nada para mim. Então, eu acho legal ter pensado isso. Eu entendi de você servir. Eu não queria nada para mim. Então, o que aconteceu? Na hora eu pensei assim, abrir aqui um túmulo, se enterrar. Acabou a vida. Cleuzinha, esquece quem você era. Entendeu? Então eu pensei, é isso que você vai fazer daqui para frente, para a vida inteira? Você quer isso? Você aceita isso? Então foram dias diante do sacrário, pensei, você não vai ter nenhum pente para você. Pobreza, obediência, castidade. Você pensava em ter um marido, você pensava em ter filhos. É isso, né? Você não vai ser mãe. Mãe era um plano para você. Você vai conseguir? Nós tem 15, 17 anos, 16 anos, 15 anos. Até você ficar velho e morrer e ir pro céu. Então, eram dias, né, ali no sacrário. Senhor, será que e se eu não conseguir? Né? Eu não queria começar para não ir para frente, entendeu? Sim. E eu não, sabe? Mas quando você está diante de Deus, Deus é Deus, né? Então eu rezava tal, mas eu queria confiar em Deus, porque Deus tinha me tocado muito forte, né? E daí, o que eu pegava? O evangelho. E eu não queria ser influenciada por ninguém. Eu queria ser só influenciada por Deus. Sabe? Eu queria realmente pedir para Deus, assim. E uma das coisas que eu falei, eu também queria confiar, sabe? E o pior é que essa mulher, ela tinha uma história de vida muito, muito bonita também, de entrega. E é engraçado, a gente precisa do exemplo dos irmãos, sabia? Dos santos e dos irmãos. Naquela época, eu não tinha lido muita vida de santo. Então, eu tinha basicamente o exemplo dela, né? Ela tinha uma vida e um jeito de lidar com a gente e tal. Então, você vê como a gente precisa. Deus fez a gente para viver com as pessoas, na igreja, né? Sim. Aí eu falei assim para ela um dia, vamos fazer o seguinte. O dia que você achar que eu tô bem, eu não vou ficar pedindo, falando não. Vou entregar na mão de Deus. O dia que eu tiver, se achar que eu tô preparada, me fala aí que a gente costuma escrever uma carta pro prelado, sabe? A gente escreve pedindo uma admissão, assim.
Aí eu falei, o dia que você achar que eu estiver preparada, você me fala. Eu não vou ficar pedindo toda hora, pedindo não, porque... Mas aí você me fala, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí eu falei, se ela me chamar é porque ela acha que tá. Aí teve um dia que ela falou assim, vamos ser filha do padre hoje? Aí eu falei, vou confiar nessa mulher. Aí era 20 de outubro de 81. Caramba. Eu lembro que naquele dia eu tava uma roupa meia suja, assim, não tomada banho e tal, não sei o que, né? E daí foi assim, fui lá e tal. E fui. E foi tão interessante, sabe? Aquele dia eu dormi tão feliz. Foi isso. E eu tive a sensação assim naquele dia, né? Que como se tivesse aberto assim. Eu tava feliz, mas era assim. Como se tivesse aberto um túmulo, colocado eu lá e acabou. Aí, o que é a surpresa, né? Passado uns 2 meses, falaram que eu ia mudar dali para outro lugar. Caramba. Aí super sofrido, né? Meio que sofrido, assim, tipo... Foi o primeiro baque que eu tive, assim, de já ter uma alteração diferente. Eu falei, meu Deus, aquela vontade de voltar para sua casa e tal. Mas... Aí, o que aconteceu, né? Uma outra diretora, assim, quando eu fui falar para ela que ele estava me custando muito, né? Que eu não esperava, tal. Tão rápido, uma mudança assim. O olho dela encheu de lágrimas. Quando ela teve aquela empatia, nossa, eu achei tão humano, né? Que deu uma aliviada, né? E aí, enfim, foi a primeira mudança assim tal. E eu mudei e tal, né? E eu comecei assim. Começou a surgir umas necessidades, né? Umas tarefas de uma coisa, outra. E eu achei tão interessante porque você imagina, para quem pensou que ia ficar enterrada, começa assim, Cleusinha, precisa fazer um negócio aqui e tal. Aí você vai fazer, eu acho que você já passou por essa experiência. Sim. Você vai fazer um negócio, você tem que colocar o seu talento ali, né? Pensa que eu não estava ali, vocês que, vamos dizer, uma pessoa que é de um seminário, que é de uma coisa assim, ela tá numa atividade, ela vê a vocação e tá ali fazendo coisas. Sim. Eu não, né? Então, no caso, conforme eu fui fazendo assim as coisas, eu falava, nossa, eu tô aqui fazendo uma coisa. Por mais que era uma coisa assim simples, mas eu fui descobrindo muitas atividades da própria obra, né? E que com muita dignidade, entendeu? Muitas atividades com muita dignidade, muitas atividades muito interessantes. E eu estava ali envolvida para ajudar, tal, né? E eu falei, nossa, que interessante isso, tal. Então, assim, é muito interessante como você pensa, né? Aquilo que eu falei. Parece que você vai se enterrar e cara, resumindo assim, quanta coisa que eu fiz e quanto eu aprendi e quanta oportunidade que Deus me fez e que eu te falo, né? Que pessoa, assim, humana, que eu acho que eu me transformei graças à minha vocação, que talvez eu não seria. Sim. Entendeu? Porque, principalmente a obra que exige muito estudo. Às vezes ia ter uma coisa que eu falava assim, nossa, que é isso? A gente tem um curso que e você tem que fazer tal, né? Ou então, isso daqui é uma aula. Ou então esse livro aqui é importante ler e tal. Nossa, sem contar, com o tempo foi acontecendo umas coisas que eu precisei. Isso aqui, ó, vai ter que dar essa aula. Tal. Não, mas eu não sei fazer. Você vai ter que aprender porque vai ter, a gente já viu que você tem jeito e tal, não sei o quê. Não, mas eu não acho que não sei o quê. A minha vida foi sair que no final agora, bom, sem contar que agora eu ando brigando por conta desse negócio dessa empresa que eu não queria e acabou se transformando nisso, né? Porque eu me aposentei e não sei o que e acabou que eu tenho Alex hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que seria, para quem está nos assistindo, resumidamente, qual o propósito da Alex? Por que ela surgiu e o que é Alex? Então, depois de todos esses anos, assim, servindo de uma forma oculta, bonita, de uma coisa que eu amei por muitos anos, cuidando das pessoas, né? Como numerária auxiliar,
não posso deixar de O que falar. seria a numerária A auxiliar? numerária auxiliar é uma coisa linda, né? Que o nosso padre, né? O São José Maria, a numerária auxiliar, como tem as numerárias auxiliares são as pessoas que se dedicam para a formação e para o cuidado das casas, da obra, assim, cuidando diretamente das pessoas, seja na missão da direção, da formação, ou dos cuidados mesmo básicos da casa e das pessoas da obra, né? Sim. Para levar a obra para frente, e também está disponível, né? Que são as que têm o celibato, né? Para quem não sabe, o celibato é a pessoa que ela não casa por um amor a Deus, por um amor maior. O casamento é um amor, né? Que Sim. você se une a outra pessoa por amor, com uma pessoa, né? Por amor, né? E forma uma família, e que é uma coisa linda que Deus deixou, né? Uma pessoa não, por um homem com uma mulher, né? E forma uma família, como está previsto na Bíblia e tal, né? E o celibato também está na Bíblia, né? Que Sim. Jesus deixou lá, né? Alguns renunciarão, como que é? Haverão eunucos, né? Pelo reino de Deus, né? Ele lá está na Bíblia também, né? Porque tem gente que fala, todo mundo tem que crescer e multiplicar. Não, né? Algumas pessoas já está previsto na Bíblia, né? Que Sim. deixariam, né? E por amor a Deus, né? Teria essa missão, tal, né? E na obra, no Opus Dei também tem essas pessoas, né? Que ficam muito mais soltas, né? Para poder, não são, tem os sacerdotes, mas tem homens e mulheres, só que é separado, né? E essas pessoas, tanto os que moram no centro da obra, como alguns que moram com a família, ou moram sozinhos, tal. E que estão disponíveis para servir, porque tem muitas atividades, né? Tem escolas, tem tal, e tem as pessoas próprias da obra também que precisam ser cuidadas, tanto na parte espiritual como na parte material, no governo da obra e tal. As numerárias auxiliares, elas cuidam exatamente do cuidado da casa, da parte da alimentação dos membros da obra. Você imagina você que tem esse trabalho, digamos que você fosse um membro da obra e que você faz todo esse trabalho. Na hora que você vai comer, almoçar, não dá tempo pra você fazer sua comida, lavar sua roupa e tal. Quem que estaria cuidando de você? A numerária auxiliar. Uma equipe. Você ia chegar lá, já ia estar prontinho só para você sentar e comer. Entendi. Se você fosse solteiro e fosse um numerário. Você entendeu? Sim. Então, essa equipe em cada lugar tem uma equipe, uma pequena equipe que ia estar cuidando só disso, da limpeza desse ambiente e tal. Quando eu conheci, no primeiro momento, quando elas me explicaram, na hora eu me apaixonei, porque, assim, é uma coisa impressionante, viu? Eu nunca desdenhei, nunca achei uma coisa de qualquer jeito, porque quando você vê a forma como é feita, a forma como é elaborado o sistema de trabalho, não é de qualquer jeito, não é como a gente imagina, não. Desde os anos 80 já, eles tinham um sistema assim, um organograma, um fluxograma, mesmo feito assim, sabe, no papel. Hoje já é bem mais elaborado. E existem escolas, capacitação, sabe, profissional, Sim. bem bacana mesmo. E é muito bacana. Tem até faculdade, sabe? E as pessoas trabalham de uma forma bem organizada, tal. Existem máquinas, existem sistemas. É bem bacana. E só as mulheres? Na verdade, são numerárias auxiliares? São mulheres. Por quê? Porque, na verdade, o espírito, como é feito isso, vem da família do fundador. Deus inspirou ele, como a mãe dele e a irmã dele trabalhavam, que foram as primeiras mulheres que cuidaram dos primeiros centros da obra. Os primeiros meninos que moraram ali, os estudantes que estiveram junto com o fundador, quem cuidou deles foi a mãe, que a gente chama de tia Carmen, né? E a dona Dolores, que é a mãe e a irmã do fundador. Elas que cuidavam, costuravam as roupas dele, faziam as comidas e tal. Só que conforme foi crescendo, Deus mostrou que teria outras pessoas que aprenderam com elas, lá na Espanha, né? Aí, conforme foi ampliando, foram vindo outras pessoas. E ele falava que as pessoas mais sensíveis é que fariam esse trabalho. Tem tanto numerárias como numerárias auxiliares que se dedicam. Então, a maior parte da minha vida, eu fiquei cuidando disso. E olha como são as coisas, né? No começo, quando eu comecei quando eu vi que a minha vocação era essa, eu percebia que eu não tinha muito jeito, né? Mas eu ia no altar ali e pedia para Deus, né? Para me dar, para o nosso padre, né?
todo dia de manhã eu pedia, né? Para que Deus me desse esse dom e conseguisse fazer esse trabalho da melhor forma como ele viu de Deus, né? Como ele viu assim que era para ser uma numerária auxiliar. E com o tempo eu fui aprendendo, né? Cheguei a escrever assim uma apostila, tal, aprendendo a ponto de conseguir ensinar assim, várias pessoas que passaram por mim, consegui ensinar e assim aprendi a trabalhar direitinho, né? E fazer com muito amor e amar mesmo esse Sim. trabalho, né? Ser uma boa dona de casa, tal, uma boa hoteleira, né? Hoje eu consigo assim, se precisar da consultoria nessa área até tal. Isso também foi o que te ajudou a abrir Alex? Então, Alex, o que aconteceu? Eu ajudava nas escolas de hotelaria e tal, assim. Não tanto assim, fazia esse voluntariado. E aí, as meninas que iam casar, as meninas que eu ajudava na formação, nas escolas, assim, de formação, porque a gente, os dois eixos principais da obra, né, os dois pontos do carisma do Opus Dei, que Deus mostrou, né, inspirou São José Maria, é a santidade e o apostolado, né? A santidade, você se santificar através do trabalho, e o apostolado, você aproximar as pessoas, seus amigos, de Deus, né? De uma forma muito natural, sabe? Muitas vezes, através de um amigo que você tem, você conviver com ele que nem a Thalícia, né? Que ela fala, o que eu fiz pra Thalícia? Eu dei aula de doutrina? Não, é a nossa amizade, você tá junto, você tratar bem a sua amiga, você ser um exemplo na vida dela, você fazer o bem, não fazer o mal, né? Sim. E a pessoa que nem você fazer o melhor que você puder, né, para aquela pessoa e sendo um testemunho Quer vivo. mais água? Não, obrigada, por enquanto não. E aí o que acontece? Essa amizade e confidência, né, que fala, né? Você está disponível para a pessoa, né? Você ser na verdade, você ser um outro Cristo na vida da pessoa, na Sim. medida que você consiga, né? Então, essa é a espiritualidade do Opus Dei. Santidade no meio do mundo, através do seu trabalho, né? Um trabalho bem feito, Sim. né? Cada um cumprindo o seu próprio dever, faz o que deve, está no que faz, né? Faz o que deve, estar no que como que é? Acho que é isso, né? E o apostolado, né? Que é através da amizade. Esses são os dois pontos, né? Uhum. E aí tem as escolas, tem os centros, né, de formação e tal. E eu atuei vários anos nessas escolas, né? E lá tinha várias meninas tal, né, onde a gente dava formação. E chegou um momento em que as meninas, elas foram crescendo. Muitas meninas que eu conheci pequenas, né? E uma delas foi até a Thalícia. E algumas, quando elas, de pequenininha, elas foram crescendo e vinham me falar, eu vou ter que... nossa, eu queria te falar que eu vou ter que juntar, porque tá muito caro o casamento, porque o mercado de casamento, atualmente, ele virou uma coisa, agora com a pandemia, deu uma mudada. Mas teve um período aí, uns 10 anos atrás, que ele tava um negócio, gente, que virou um luxo. É um negócio e uma noiva vê da outra, então já não é fazer uma celebração, uma comemoração do momento que você está casando. Virou um negócio fora do normal. Hoje é mais o comercial, né? Então, só que existe toda uma máfia, assim, e é um negócio assim, a gente tem às vezes uns cursos para encantar a noiva e fazer ela comprar mais, porque eu já tô nesse mundo aí por trás para conhecer essa filosofia. E vou te falar uma coisa, isso aqui vai sair, eu tenho até medo de quem vai ouvir, sabe? Se for uma mentora minha, ela... que é assim, existe pessoas que da mentoria, que já é até as pessoas que estão comprando a mentoria já vai sendo enganadas. É uma coisa que se você pensa assim, imagine, as pessoas não casam, ou casa e é uma coisa de louco. Se você for pensar em sacramento, muita gente acaba não casando. Fica impossível de casar. Sim. Se a pessoa ela não tem uma base para entender que ela não precisa daquilo, que você tem que ser muito forte para não viver num mundo, sabe? Se você se deixar levar por isso, você vai adiando o casamento, porque é que nem filho. Se você achar que filho tem que ter tudo que o mundo precisa dar para um bebezinho, você não tem filho. Precisa ter todo o mêsversário, todas aquelas coisinhas do bercinho pendurado, tal. Ou uma casa, um apartamento, precisa ter tudo aquilo. As pessoas acabam esquecendo do essencial, né? Não, e
Que o essencial, no caso do casamento, é ter Deus em sua vida. Exatamente. Esse é o essencial. Não, na verdade é tudo. É que nem assim, é tudo que fala. Tudo na vida é assim. Se você pensar assim, qualquer coisa na vida, você pensa assim, tá, me convidaram para vir aqui em tal lugar. O que vai acontecer ali? O que aquilo vai fazer para o dia que eu for morrer? Uhum. O que eu ganho com isso? Você vai numa linha reta. Que benefício me traz? O que faz para as pessoas o bem que me traz? Você já pensa assim, sabe, em relação a Deus, em relação à caridade. Traz benefício, traz malefício. Não vou aceitar. Ou então, se envolve fazer um bem para a pessoa, você já aceita ou não. A vida não é tão complicada para você ir eliminando e excluindo as coisas. Sim. Mas você precisa ter uma maturidade e principalmente uma personalidade muito definida. Por isso que viver com Deus se torna muito fácil. Quando você sabe, você vai saber muito, muito fácil definir as coisas, até para comprar. Sim. Porque verdade. tudo é uma psicologia e um sistema, como a gente estava falando antes. Sim. O sistema do poder, né? As pessoas. Então, a vida se torna muito simples. Por isso que não interessa a pessoa inteligente em muitos lugares. Porque você questiona, você tal, daí atrapalha. Sim. Entendeu? Atrapalha. Verdade. Porque as pessoas querem marionetes, né? Então, mas mesmo assim, e a gente ter inteligência emocional também ajuda muito. Porque quando a gente não tem, a gente perde a cabeça, questiona tal, e aí vira uma complicação. Mas se Deus nos ajuda, porque com o Espírito Santo é a melhor ajuda para inteligência emocional, sabia? Depois de eu bater muita cabeça que eu tô aprendendo. Não penso que é fácil. Eu não tô falando assim, que para mim, olha gente, vocês estão me vendo, eu tô falando isso, mas minha vida, se quiser saber, vem me perguntar. Não é que eu sei assim, vivo assim, tudo perfeito, tá? Já apanhei muito, já muita coisa aconteceu comigo, sabe, André? Assim, de você brigar. Quem que não briga, vai? Sim, Quem é que não normal fica, isso, né? chorar com travesseiro. Mas justamente a experiência, os cabelinhos brancos, né? É que faz a gente chegar nessas conclusões com Deus, Sim. né? Com a experiência. E por isso que a gente fala. Para vocês não caminhar tudo que a gente caminhou. Sim. Né? Mas assim, voltando, né, pro Alex, né? Então, quando você vê, você fala assim, meu Deus, a pessoa basta ela quer casar e fazer uma festa, né? Ela quer fazer uma festa assim, ela quer estar com a família e tal. E quando eu vi as meninas assim, eu não vou juntar, eu falei, gente, você ajudou uma pessoa a batizar, fazer primeira comunhão, tal, para agora ela vir falar isso. Aí teve uma primeira vez, eu tive um toque muito forte no meu coração. Eu pensei, gente, dá uma dor muito grande, por vários motivos. Primeiro lugar, da pessoa falar assim, tô namorando há tanto tempo, eu vou juntar. Você sabe que a pessoa, ela não deveria falar aquilo, mas se coloque no lugar da pessoa. A pessoa está querendo formar uma família a qualquer preço. Sim. Aí você fala assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque ela fala, mas é que a minha família, às vezes é uma pessoa, cada pessoa é de um jeito. Nem todo mundo consegue raciocinar numa linha, de pensar um monte de coisa. Existe a cobrança da família, a cobrança da carne. A pessoa não vai raciocinar tão por... vou falar, eu tive essa conversão aquela vez lá, que durou até agora. Nem todo mundo precisa ter isso. Até porque não fui eu que tive, Deus me deu. Não é todo mundo que assim, eu não posso exigir que todo mundo tenha isso. Verdade. Você entendeu? Sim. Mesmo assim, como eu falei, você tem queda, você tem não sei o quê. E outra coisa, quando uma pessoa tem uma vocação, Deus a escolheu. Não foi ela que escolheu a Deus. Sim. É um chamado de Deus para você. Não é você que vai lá e escolhe Deus. Então, eu não posso nunca olhar para uma pessoa e falar como que a pessoa faz isso? Como que a pessoa vive assim? Seria muito orgulho, muita arrogância. Até porque os escolhidos, eles vão ser julgados de uma forma muito mais exigente. Isso está na Bíblia também. Sim. Então, a gente tem que olhar com muita cautela, muita misericórdia. E aí, no caso, né, as meninas, eu pensei assim, gente,
o que eu posso fazer para essa menina agora não entrar nessa? Porque tem o lado espiritual. Claro, você vai chegando nos 23, 27, 28 anos, eu digo as minhas meninas lá do caso de Perto de Veleiros, né? Vai ficando uma agonia, a pessoa quer casar mesmo e tal, só que entra um desespero. Você sabe até com as taxas das igrejas, né? Sim. Elas entram no desespero, porque às vezes não tem, né? Ou às vezes a pessoa tem, mas ela na hora ela gasta com outra coisa, que eu digo. Mas elas acham que aquilo ali é um absurdo, não sei o quê, daí... Aí eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? E teve uma vez que eu encarei a menina e falei assim, se ela escutar, ela vai saber quem é, tá? Não tem problema, porque às vezes é autorização para ela para contar. A primeira, tá? Eu falei assim, você vai pensar diante de Deus. Se você pensar diante de Deus, o valor que tem o sacramento para você, diante de tudo que a gente já viveu, de tudo que vale a tua alma, você volta para falar comigo que eu vou ajudar você a casar. Eu vou ajudar você a casar. Fazer o teu casamento. Ela falou, mas acontece, você sabe, minha família, né? Se for uma festa, vai ter que ser uma festa de 300 pessoas. Eu falei, eu te ajudo. Eu me viro. Mas pensa. Não é que dali uns meses ela voltou e pensou. Daí, menino, foi a primeira vez que eu fiz um casamento. Fui fazer um casamento. E foi quando eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque o que acontecia? Por que eu falei isso? Elas vinham chorar para mim, assim, falar comigo. Porque todas as vezes que tinha eventos nas escolas, nas casas, assim, almoço de família, festa beneficente e tal, Sim. tinha aqueles almoços de 200 pessoas, de não sei o quê. Eu gostava de ajudar, eu fazia, e para mim saía muito mais barato. Por isso que as pessoas falam assim, como é que uma festa de casamento as pessoas gastam um absurdo? E eu conseguia fazer muito mais barato, entende? Uhum. E ficava muito bonito, porque eu levava todo o charme da hotelaria, que eu sei fazer muito bem, com muito bom gosto, só que eu gastava muito menos. E as meninas sabiam disso, porque elas iam, elas ajudavam, e elas falavam assim, gente, isso daqui num casamento ficaria lindo. E por que a Cleuzinha faz tudo isso, uma festa beneficente, e os casamentos saem tão caro? Sim. Então, essa parte externa, material, foi o que levou as meninas falarem, Cleuzinha, cobram tão caro, como é que você consegue fazer isso e tal? Mas também a questão das igrejas, né? Porque às vezes eu pegava emprestado o tapete. Eu não sei se está ficando muito banal aqui o assunto. Tá dando para captar? Sim. Só que daí que aconteceu? Eu também pensava num outro lado material. Essas meninas não casando, nem no civil, se juntando, sabe o que me vinha, André, na cabeça? Você pensa assim, você sabe que às vezes um homem, ele não casa, daí você tem um problema. Aí essa menina tá com um filho, tá com uma coisa, daqui a um tempo, separa, não existe lei, não vai existir uma pensão, essa mulher tá aí abandonada, aí a pessoa já se sente desvalorizada, do mesmo jeito que você pegou, você solta, tudo isso me vinha na cabeça. Sim. Então o que eu pensava? Se você gosta mesmo, se você pensa em casar mesmo, casando direito, compromete mais o teu futuro, porque você é mulher. Então, eu pensava, essa menina que eu cuidei pequenininha, que eu ajudei a estudar, ajudei a ficar uma mulher. Agora, falar para mim que ia juntar. Então, quando eu montei a Alex, eu pensei em tudo isso. No amanhã, no depois. Quando eu comecei com a Alex para ajudar o casamento, passado um tempo, as que casaram, e que ficou tudo lindo, quando elas começaram a ter problemas assim, que vinham desabafar, às vezes os primeiros conflitos, assim, também de relacionamento, a dificuldade da casa, levar uma casa, levar o trabalho, levar problema com o filho, eu criei a Alex Esposa, que é um programa, um método da mulher, do desenvolvimento, como se fosse uma preparação um programa, assim, para preparar a mulher antes do casamento, para, sabe, um desenvolvimento, pode ser para a mulher e para o homem também, mas assim, mais para a mulher. Porque eu percebi assim, as meninas precisam se preparar para casar. Só que eu fui ver o problema depois, eu falei, é muito mais embaixo, né, o problema. Entendeu? Sim. Aí depois, com isso, também a gente foi vendo assim, você vai encontrando tanto problema também de pessoas que vai tendo problema financeiro, aí surgiu a Alex Solidária. Caramba, entendeu? sim.
Aí a gente tem um grupo de pessoas, tem até umas amigas que estão em Londres, outra que está no Canadá, tal, que elas também ajudam, tal. Então cada uma tem um grupo de amigos, tal, que elas juntam dinheiro, tal. Cada um tá daí todo final de mês a gente ajuda famílias, porque a gente foi vendo assim, famílias que são casadas, tal, não que casou com o Alex, tal, mas assim, crianças que trabalham, mas o dinheiro que a gente não ensina as pessoas cristãs que aceitar os filhos que Deus manda? Tá, sim. Mas você fala aceitar os filhos. Mas e aí, vem os filhos e você não faz nada? Você não ajuda? Então, Alex também ajuda essas pessoas que têm filho. A gente não fica falando, a gente não tira foto, a gente não fica mostrando nem para as pessoas que dão. Elas ajudam às cegas. Nem a gente também não fica postando isso na Alex. Mas existe a Alex Solidária, que é a Alex que vai ter, assim... que ajuda essas famílias que, por amor a Deus, elas aceitam os filhos, elas são católicas, elas vivem assim, do jeito que Deus... vivem na vontade de Deus, casaram no tempo que não ficaram enrolando para casar tal, por amor a Deus. Porque tem gente que também não casa porque, não tem dinheiro, então não dá para casar, não vou ter filho. Não, elas aceitaram o que Deus quer. Uhum. Mas a vida não é fácil. Então, nós também queremos ajudar essas famílias que aceitaram a vontade de Deus, entendeu? Sim. É pouquinho? É pouquinho, mas já ajuda. E você sabia que acontecem verdadeiros milagres nessas famílias? Assim como acontece na minha também. Eu percebo verdadeiros milagres na minha vida. Porque o milagre acontece. Teve uma vez que uma família dessa falou assim, que o marido falou, naquele dia que vocês mandaram os R$400, o marido tinha ajoelhado, porque ele precisava de R$400 naquele dia. Caramba. Naquele dia ele ajoelhou para pedir para São José. E naquele dia a gente tinha enviado para essa família no Pix dela R$400. Que foi o que deu para a gente mandar. E a gente, naquele dia eu falei, vou mandar para aquela família. Eu falei assim, olha, eu pensei que aquela família, por várias circunstâncias, aquela família precisava. E eu falei assim, olha, para vocês hoje tal, e eu entrei em contato, e eu sabia a necessidade deles, né? Mas eu falei, olha, hoje eu vou mandar tanto. Daí ela falou, olha, meu marido tá mandando isso. Eu não tinha falado nada. E era uma máquina, que a máquina tinha estourado, a máquina de lavar, não sei o quê. Eles têm 4 crianças. Aí eu falei, então é São José, coisa de Deus, é Deus que tá fazendo. Sim. E por aí vai. Tem o Lex Sabor também, que é o das receitas que a gente tal. Que a gente também tem as coisas de uma equipe que faz renda extra. E vai surgindo coisas que, na verdade, é para ajudar. E quem quiser ajudar, é só chamar no Instagram aqui embaixo? Ou pode ser. E o telefone que... Vamos colocar na descrição aí. O diretor já tá gritando ali também, que a gente precisa encerrar. Já deu horário, diretor? Opa. Então, ai, desculpa, gente. Vamos colocar na descrição, então, o arroba. É @cleus.oliveira. É isso? Tá na minha câmera, Átila? O Instagram é cleus.oliveira, vai estar aqui embaixo na descrição. A nossa produção vai colocar e vai deixar o celular também. Esse celular também. Pode ser. E a gente vai deixar também o celular aqui, então, se vocês quiserem ajudar esse projeto, conhecer um pouco mais sobre esse projeto, tanto a questão do da Lex Evento. Como o do São José Maria. Como o do São José Maria também. O número é 11, né? São Paulo. 9 40 18 19 22. Isto. 9 40 18 19 22. E a gente faz cerimonial e a decoração cerimonial e até decoração assim, mini wedding por um preço que não existe em São Paulo. O nosso é o mais... As pessoas acham que a gente é boba, mas não é. É que a gente se preocupa com o sacramento. Então, o que a gente tem? A gente tem uns kits assim, que é para salvar mesmo. Muitas vezes na pandemia, ou mesmo fora da pandemia, às vezes tem o salão paroquial. Lá a gente já fez, lembra? Sim. A gente faz a gente conversa com o casal, entendeu? Sim. Conforme a necessidade do casal. É tudo personalizado. A gente conversa com o casal. Então, se algum noivo tiver alguma necessidade, vem conversar com a gente, sabe? Às vezes vai casar, tal, tem uma necessidade, marca uma reunião. Eu não gosto de conversa solta. E também assim, não dá para falar, quanto que é essa decoração, tal. Gente, vem conversar, marca assim um dia, liga, marca um horário e faz uma conversa online mesmo,
sabe? Uma chamada online. Pode vir o noivo e a noiva, ou só a noiva. Se quiser vir com quem vai pagar, se for o caso, mas vem assim, a noiva, o noivo ou só a noiva. Conversa a sua situação. Se for o cerimonial, se for só a pessoa para estar lá organizando, se for, mesmo se for a festa na casa, se for uma festa no restaurante, a gente tem várias soluções para você casar sem gastar. Quer comemorar sem gastar, ou quer só fazer a festa, coisa na igreja, tantas flores e tal. A gente quer ajudar as pessoas a fazer o seu casamento. Sim. Isso foi o começo de tudo. E também temos cursos para assessoria cerimonial, para quem quer aprender para fazer na paróquia. Isso é legal também. Então, gente, não esquece de dar o Instagram aqui. Já segue também o Instagram dela. Já entra em contato aqui se vocês querem saber se você vai casar também. Já entra aqui. Todos os convidados que vêm aqui, nós entregamos uma lembrancinha. É uma Nossa Senhorinha com água benta. Muito obrigada. E um tercinho. Essa água foi abençoada pelo padre que veio aqui. Muito obrigada. Então, nós queremos muito agradecer a sua presença aqui. Eu que Infelizmente, agradeço. nós estamos chegando ao final do programa. O nosso diretor já está ali aflito, me né? gritando ali já. Então, queremos muito agradecer a sua presença aqui. Bom você ter vindo, foi muito gratificante. Espero que tenha gostado também de ter vindo aqui, de estar aqui conosco. E queremos... Quer agradecer também, Thalys? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Tem certeza que não quer agradecer a nossa convidada? Pode agradecer. Agradecer não só a convidada, mas Sim. o Diogo, o Paulo, a Cleuzinha novamente. Muito obrigada pelo esforço, né? Por ceder um tempo do seu dia. A gente fica muito feliz com isso. Eu muito agradeço, obrigada. Espero Thalys. que tenha gostado da lembrancinha. É de coração. Amei. Não sei se o André comentou porque eu não ouvi, mas a água Sim, água benta. Isso. Sou apaixonada por Nossa Senhora. E queremos então agradecer e queremos que, se você tá na minha, tá na geral, se você que ainda não é inscrito também no nosso canal, gostou da nossa conversa aqui, já se inscreve no nosso canal, já deixa o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações, nos siga nas redes sociais. Vocês podiam todos seguir meu canal agora do Instagram e do YouTube, viu, gente? Assim eu fico com mais gente, porque eu perdi um canal do Instagram, porque eu acho que eu falei muita coisa ali que não foi bom. Eles quebraram tive que abrir outro esse ano, tô com poucos seguidores. Vocês podiam todos seguir lá. É esse daqui, né? É Cleus.oliveira. Cleus.oliveira. Porque gente, tem um que é Cleus.oliveira Assessora, que ele tá lá, mas não dá pra eu entrar. Aí tive que abrir outro. Mas também podia ir no do YouTube. Mas também tudo bem, não tem problema. Bota aí também no Instagram. Qual que é o YouTube? Fala o YouTube que a gente coloca eu tô também. Com 30 dias de Maria que eu comecei hoje. Tem um grupo no WhatsApp que eu comecei ontem. Ontem foi o dia 1º? Sim. O 30 Dias com Maria. É uma formação que eu vou dar só esse mês. Que eu montei um grupo no Instagram de formação. Quem quiser se consagrar, que se vê em condições. Se não, só para conhecer Maria. 30 Dias com Maria. Que eu tô fazendo um grupo para quem quiser. Mas pode entrar no Instagram e entrar no telefone, no WhatsApp, se quiserem participar. Tá na descrição, né? Vou colocar na descrição, né? E isso daqui eu queria te dar. O canal também, coloca. Queria agradecer muitíssimo vocês e agradecer esse público maravilhoso, que eu gostaria muito de conhecer cada um. Depois, se vocês escreverem alguma coisa aí, eu vou responder cada um, tá Isso, bom? gente. Vai escrevendo aqui, ó. Vai deixando aqui que a gente vai respondendo vocês eu também. vou responder com muito carinho. Como que tá o seu canal? O meu canal no YouTube também acho que é Cleus Oliveira. Cleus Oliveira. A gente vai colocar o link também aqui na descrição. Aqui, tá aqui na descrição. Vocês entram aqui na descrição aqui do vídeo aqui. Mas olha, gente, eu não também. sou nada. Eles me trouxeram aqui, mas eu tô até com vergonha. Já veio tanta gente famosa, tanta gente importante. Que isso? Eu pedi pro Espírito Santo e peço desculpa de alguma coisa. E já amo cada um de vocês, de verdade. A Thalícia me convidou, tô muito contente, mas tô com um pouco de vergonha. Que isso? Me perguntem coisas, se vocês quiserem. E a gente pode conversar também pelo meu canal. Isso aqui, olha, se você quiser mostrar, é a Dora de Oio. Ela já está em processo de canonização. É a primeira numerária auxiliar. Do mundo. Posso assim. pegar um aqui para mostrar? Pode. Tá na minha câmera, Átila? Ela pode ter a oração dela. Ó. Tá aqui e tem a oração que ela também. Ajudou muito o fundador lá nos começos. A primeira vocação de numerária auxiliar do mundo lá da Espanha. Caramba. Tá bom? Tem uma história linda, tem livro dela. Muito obrigado. Tá bom? E vou deixar também as novena do trabalho. Vocês podem conseguir tudo de graça. A novena do perdão, do São José Maria Escrivá. É um grande santo. Ele foi na Aparecida do Norte quando veio no Brasil em 74. São João Paulo II
Tem a Guadalupe, que foi uma cientista do Opus Dei também, que foi beatificada. Caramba, ó. A novena do trabalho para conseguir emprego. Aí, Átila. Tá Faz o bom? trabalho, ó. Vou deixar tudo isso com vocês. Muito obrigado. Tá bom? E tem o Santo Rosário de Nossa Senhora, que é a coisa mais linda que eu fazia todos os dias de manhã para ter presença de Cristo, a vida de Cristo na nossa vida. E o livro que é o best-seller, o primeiro de muitos, São José Maria, que é Caminho, que fala das virtudes e da história. Esse também vou deixar, que é o Álvaro Del Portillo, que é o Beato, que também foi o que esteve do lado de São José Maria. Muito bonito. E a oração do empreendedor, que se vocês quiserem também. Ah, muito obrigado. Bom, porque eu sou empreendedora, né? Opa. Agora, passei de, como fala, quando eu era novinha, que fui pra hotelaria, falavam assim, mas como a menina bonita, tal, podia ser tudo e vai trabalhar uma coisa tão humilde. Quando agora, depois me falaram assim, monta então essa empresa pra ir pra frente, então, assim, aí muita gente, nossa, ficou metida, agora tá... Então eu falo assim, o mundo, gente, ele te tem um olhar pra você, sem saber a história da tua vida, porque você tá fazendo, e fica olhando pra você te condenando. Então não Sim. liguem para o mundo. Porque às vezes na hora que você gostaria de estar lá quietinho no teu canto, cozinhando, você precisa abrir uma empresa, então as pessoas te olham julgando. Então Sim. nunca julgue, nunca condene e não ligue para o que o mundo olhe para você. Pensa no que Deus sabe da tua vida. Sim. Tá bom? Esse é meu conselho por último. Gente, muito obrigado. Tá na geral? Gente, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Esperamos todos vocês aqui, tá bom? Não esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso Instagram também, que é catolicast.oficial. E até semana que vem, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, muito obrigada a todos. Muito obrigada, André. Nada, que isso, foi um prazer.